Episódios 8 ao 12, os últimos episódios de Chainsaw Man. Eu sou o Thunder e eu queria mais do menino Randandan nesse anime. Eu sou o Rafa e um começo morno, digno de um anime mid, né, mano? Eu sou o Igor e o anime é muito mais do que o fandom merece, viu? O fandom merece coisa pior. Sabe que Fandom merece Platino End, pronto, falei. Fandom merece Platino End. Eu achei na real que você ia puxar o fã merece a produção do anime que não existe Tsukihime. Pode ser também, pode ser. Não, Essa é a produção que ele merece. O anime que eles merecem é Platino End. Faz sentido. O fã não merece nem pica. Porque nem isso eles tiveram. Eles estavam tão ansiosos pra ter e não tiveram. Olha só. Que coisa, não? Né? Que coisa. Inclusive, já pegando esse tema, é estupidez, obviamente. Porque isso daí não tem fundamentação nenhuma. Porque se tu pega na própria fala do dublador em japonês, ele fala Saiko. Uhum. Não existe tradução no mundo que traduza Saiko pra pica. Então, cara, isso daí não tem como, pô. Tu pedir pra Crunchyroll fazer isso, não existe, pô. Vai lá, pega um site, sei lá, o pessoal que pegar e traduzir freestyle, né? Da mesma maneira que fizeram com o mangá e assiste lá, pô. Ou simplesmente tapa na tua tela, coloca uma fita pica e lê. Pronto. O problema... Fita de pica, entendi. Pô. Se o problema é a pica, coloca aí. O problema é que a tradução que eles queriam não é nem oficial, cara. É de uma... Sim, pô. Não é nem freestyle, inclusive, numa meio pegada aí que não valia a pena se associar, então... Aquelas coisas de Munonanananá. Pior. É pior? Imagina que a Jimono Nanana é dessa qualidade, só que tem uns negócios meio transfóbicos meio. Então o roleplay é ser xenofóbico, é ser os fóbicos da vida. Então, Pra ser... Aí eles falam, quer saber? Corta Pra isso ser aí, pincel. Ignora. Tipo, ignora essa porra e bota debaixo do tapete e faz outra coisa, sabe? Tá, entendi. Tanto que na oficial aqui, pela Panini, tava o futuro é demais, se eu não me engano. Sim. Saiko, faz sentido. Saiko, exatamente. E outra, eu não sei nem a personalidade em específica daquele bichão pra ver se, um freestyle chegava na pica que tanto fã queria. Não sei. Eu acho que não. Se eles vissem em inglês, então eles iam ter um treco, né? Por quê? Em inglês, se eu não me engano, tá The Future Rules. Acho que tá Porra, isso. nada a ver, absolutamente nada a ver. Pô, aí tem outro treco, né? Eu entendo. O pior que na personalidade desse demônio é realmente bem formalzão, bem freestyle. Então, se quisesse passar pra um futuro detona, no máximo um futuro é foda, eu aceitava, mas. O top também faz total sentido. É que o top é o mais safe, digamos assim, aí fica aquele negócio que toda fandom merda de Chainsaw Man odeia. Tipo, pô, vocês estão mudando essa característica retardada, suja e loucaça do mangá pra um negócio mais safe, que merda, hein? Mano, pro anime funciona. O pessoal... Mas aí também, aí é o outro ponto que a gente já conversou, mas trazendo ele de novo, cara. Faz sentido eles fazerem isso, porque, por exemplo, diferente do Dororedoro, não é um universo alternativo. Não é um mundo fictício. É um mundo que a gente vive, pô. É o mesmo mundo. Tanto que o layout de ambiente não é inspirado num mundo alienígena. É inspirado no Japão. Uhum. Ou seja, é óbvio que quando eles têm essa perspectiva de pô, é um mundo real, a perspectiva de direção vai ser realista, pô, não vai ser um Dororedoro. Dororedoro é mais fácil, pô, é um universo fictício. Ele possibilita você fazer isso. Sim. E aqui é aquele negócio, mas ele poderia ser mais escrachadão, eu não sei o quão escrachado é no mangá, mas se ele escolheu essa visão mais realista do mundo, e que, vamos ser sinceros, isso daqui é muito bem feito nessa premissa, nessa pegada de fazer tudo ser orgânico, ser real, ser verossímil, pô, cara, você tem que respeitar isso também, né? E aí extrapolar muito da linguagem pra ficar até de uma forma ofensiva, não cabe, cara, não cabe ficar fazendo malabarismo pra ficar tentando ser um jovem dinâmico descoladão que tem a boca suja. Pelo amor de Deus, isso daí não faz muito sentido. O próprio Denji, que é o Denji, tipo, eles já fazem muita brincadeira dentro da linguagem que ele utiliza. Eu não sei como tá em português, se ele tá usando muita gíria também, provavelmente deve estar. Mas nada que fique, porra, tudo é foda e é do caralho, e fique usando palavrões pra colocar intensidade nas coisas. Cara, isso não é legal.
Isso não é nem Tanto que- tão profissional, cara. Eu não sei vocês, mas eu me incomodo quando uma obra tenta colocar tanto palavrão ali no meio pra tentar parecer dinâmico demais, pra tentar parecer modernão demais. Cara, não combina. Tem obra que Cara, você piora isso. mas aí depende, cara, porque depende do ambiente. Sim. Pois é. Porque, por exemplo, o próprio Cyberpunk tem palavrão pra cacete, mas olha o ambiente em qual eles estão, pô. Uhum. Tipo, qual que é a dinâmica de grupo? Porque aqui você tem diferentes grupos que são segmentados e você tem um contexto, assim, bem chato, por assim dizer, da premissa do pessoal da segurança pública. Uhum. Então ali você já tem um contexto onde você não tá pra você ter esse linguajar, né? Então, pra mim, eu não tenho problema com excesso de palavrão, com gíria, isso daí pra mim tudo depende do contexto, pô. Se faz sentido com o contexto, se faz sentido com o personagem, com a característica dele, eu não tenho problema com relação a isso. O problema é ficar tentando colocar isso a todo momento de maneira assim, não uniforme, que não se encaixe em contexto. Uhum. Aquela coisa, um tipo de recurso que você colocar demais, ele tá te passando uma informação, ele tá te passando algo. Você utilizar muita gíria, utilizar muito palavrão, ele te passa, ele transmite pra você uma informação. Então, qual que é o significado, por que que ele tá ali? Senão você vai começar a banalizar e não vai ter valor nenhum. Uhum. Um exemplo até disso é, como você falou mesmo, do próprio Denji. Eu entendo ele meter o louco, falar palavrão, ou quando ele tá mais solto na casa dele, ou quando ele tá virando randandan comendo os bichos na porrada. Agora, se ele tá, tipo, no início da missão do hotel, que ele tá andando com um grupo, ele começa a soltar um filho da puta a cada 5 minutos, não faz sentido nenhum. Pois Mesmo é. pro personagem que tem essa liberdade. Nem pra ele faz sentido. Pois é. Aí, ou sei lá, se de repente alguém coloca aí um palavrão na boca do Aki. Mano, o Aki, eu sinto que ele não xingaria nem no pior momento desse anime pra ele, que foi na morte da Himeno. Não faria sentido nenhum, sabe? O máximo que Ele xingaria ele mesmo e na cabeça dele. Pois é. Pois é. Mas Ele chega pro cara do Katana Man, seu bobo. Seu arrombado, o Aki assim fala, pô, Não. Seu bananão. Xingamento forte, palavras seu fortes. cara de melão. Né, Aspas duras. pois é. Cenas fortes, gente, cenas fortes. Ai, ai. Bem, voltando pros episódios, cara, até pelo 8, que aí a gente tem o pós-ressaca, o momento tiroteio, e agora Chainsaw Man começa, e... Poxa, cara, aí, de novo, alguns probleminhas que eu tenho com o Chainsaw, que não é culpa da produção. A produção tá lá entregando e fazendo dele. Cara, esse momento onde, poxa, você acorda, você tá com uma garota um pouquinho bêbada, só um pouquinho assim, né, que tá quase, bem, querendo afogar o ganso, e não é na cerveja. Você tem todo um momento cinematográfico dessa situação que eu falo, é diferente. Eu nunca vi isso num anime, nessa pegada, com essa proposta. Eu acho que é muito, muito único ele fazer isso. E provavelmente ele tá tentando remeter a alguma coisa, né? E eu não sei exatamente de onde ele tirou essas referências. Porque no mangá não deve ser assim. Aí eu não vou ter essa informação. Né? Pois é, cara. Do que exatamente da montagem de cena? Eu não entendi direito. Exato. Eu não sei se a montagem tá querendo remeter, fazendo algum easter egg de alguma outra obra que tenha feito algo do tipo, usando esses enquadramentos, usando essa forma de direção pra fomentar todo esse momento pré-sec-sec, e como isso tem uma intensidade da forma, né, da ação que a Himeno vai fazendo. Eu falo, caraca, isso será que veio de algum lugar ou o diretor de storyboard estava querendo brincar e ser criativo em criar enquadramentos e criar toda essa sequência de ação? Ah, no caso do 8, é 100% diretor. Que, inclusive, o diretor é o Gostosono, que é... A gente já até falou dele de Osama Rank, como ele gosta muito de brincar com o cenário 3D e os personagens de fundo. Uhum. Então, tipo, ele sempre vai criar um ângulo completamente diferente ou totalmente fora do padrão que a gente vê de anime de temporada pra aproveitar esse cenário. E, tipo, essa cena da Himeno é até uma coisa interessante que a fotografia não é tão legal em que de composição. Dá pra notar, por exemplo, quando ela chega perto do quarto e o Denji tá deitado, que o Denji às vezes dá uma mexida pra fora da cama
E não é porque ele está se mexendo. Mas a forma como a câmera se movimenta, como ela recria bem os passos de um bêbado e quando ela sobe em cima do Denji, cara, é estupidamente bem feito e realista. E aí, tipo, entra naquela ideia de, tipo, a gente fica muito tempo vendo só essa perspectiva dela pra dar carne pra essa personagem, porque, querendo ou não, a Rimeno teve um flashback no meio de um arco merda e estava ali, sabe? Ela não teve o seu momento de fato. Aqui é a primeira vez que a gente para um pouco e conhece ela sem nenhum diálogo, apenas a forma dela agir e subir na cama. Tá bêbada. É a famosa introdução de personagem de maneira ilógica, né? Porque ela não, a última coisa que tem ali é lógica Pois é. no que ela tá fazendo. Ah, tá bêbada, mano. Bêbada pode tudo. Pô. Mas, pô, esse trabalho de direção, de enquadramento, pô. É por isso que eu falo, cara, a direção de Chainsaw é muito fora do nosso escopo. Porque ela é muito cinematográfica, assim. Eu vejo que esse tipo de perspectiva pro otaquinho de plantão, ou pra alguém que é acostumado com anime, vai notar mais o contexto do que a forma como tá sendo apresentado, sabe? Vai estar mais vendo a ideia de, olha, ela dando em cima dele, será que vai ter, do que necessariamente os enquadramentos que ele tá colocando pra montar essa perspectiva. A noção de trocar de primeira pessoa da Rimeno entrando no quarto pro Denji primeira pessoa, essas alterações de enquadramento, de perspectiva, pra te dar imersão dentro daquela situação. E te passando esses tons e agregando, vamos dizer assim, o T da cena. Então, tipo, esse tipo de composição não é normal. Isso daqui não é comum pra gente. Mas, assim, dentro da indústria da parte cinematográfica, principalmente pra filme, a gente vê mais desse tipo de coisa. E isso eu dou mais valor no sentido de ele agregar informação sem texto, né? Porque aquela coisa, o texto que tá sendo colocado ali, ele é relevante no sentido de que é uma bêbada falando e o questionamento interno do Denji. Mas a forma como ele te apresenta aquilo te dá muitos traços de informação, tanto da reação do Denji, de uma mescla de uma inocência, mas também com uma vontade inerente dele, e a inocência contrastando como a forma da Makima dentro daquela situação. Por outro lado, você tem a Rimeno completamente perdida, bêbada, e ele apresentando isso e ele sempre denotando esse aspecto de que ela tá agindo fora de si. E contrastando com o próprio Denji. Ou seja, isso daí é tudo montagem visual. Então essa composição de cena, cara, é fantástico em questão de direção. E o próprio storyboard tem muitas ideias interessantes de própria perspectiva e tomadas que ele coloca na cena. Isso daí pra mim, porra, isso daí é foda pra caralho. Isso daqui é pra me deixar completamente desacostumado. Inclusive, vale ressaltar uma coisa, que o Ghost of Tsushima tem esse destaque até, principalmente nesse episódio, porque ele é o que mais combina com essa perspectiva realista que o anime gosta de dar, porém entregando todo esse que a mais do jogo de câmera e utilização de cenário para dar umas cenas mais diferenciadas. Então, querendo ou não, pô, tá completamente diferente do que eu vi do mangá. Sim, tá, mas aqui realmente é onde eu vejo uma completa adaptação para tornar uma coisa tão equivalente a, sabe? Todo esse momento é realmente único do anime de Chainsaw Man. Que é diferente do que o diretor da série em si, o Nakayama, meio que preza. Porque tem uma curiosidade muito irônica, inclusive, que é o seguinte: Chainsaw Man tem problemas de produção, mas não é os comuns que a gente tá acostumado. Ele não tem muitas pessoas em between e tal, porque ele está com o calendário atrasado. É porque ele faz correção demais. Porque o diretor, ele quer deixar nessa perspectiva realista e deixar numa coisa tão unitária que muitas cenas de animadores específicos têm que ser refeitas. Então eles acabam tendo que atrasar pra deixar tudo combinadinho com a série. O que é algo muito esquisito. Imagino eu, inclusive, que pouco animador, ou até mesmo o pessoal que faz in-between ou quadro-chave, não está acostumado a fazer animes como Chainsaw. Porque, pô, tem poucos animes que são nessa pegada, de tentar mexer com esse realismo e fazer movimentação sutil.
você tem nesses momentos de Slice of Life que expressam toda essa realidade ou essa imersão através da construção de cena, justamente isso. E aí você tem que, de fato, fazer um anime que tenta ser muito mais cinematográfico e mais real, e quando você pega animador que tá trabalhando em Isekai B da temporada durante alguns meses e anos, o cara cai nisso daqui e fala, puta, fudeu. Pior que não E é aí? nem isso. Por exemplo, é porque eu não conheço muito de animador, mas você pega, por exemplo, um animador que tá mais acostumado em fazer cenas cheias de linhas, mais expressivas, sabe, com um monte de efeito. Sim. E aí ele tem que pegar e refazer pra deixar numa coisa muito mais pé no chão pra combinar com essa estética nova. Por um lado, isso é meio triste, porque daí, tipo, tem cenas que poderiam até combinar mais com o teor da série, que não ficam bem encaixadas. Por outro, a gente tem, por exemplo, o episódio 8, que pra mim é novamente, o melhor ponto da direção de Chainsaw Man, que tudo realmente é muito bem casadinho e bem unitário, e esse unitário é bom, porque ele consegue compensar qualquer elemento de faltou estética, faltou não sei o que, faltou um bagulho expressivo. Aqui a gente tem toda uma montagem mais real, ao mesmo tempo que utiliza bem dos kits de animação. Tem um take aí que dá nessa parte do trem da máquina que você tá passando, que eles colocam a câmera por trás da grade de bagagem, então, tipo, cria uma visão completamente diferente pra observação. Então, tipo, eles têm essa liberdade pra brincar mais com esses elementos, até porque o Ghost of Tsushima trabalha muito com isso. Então, digamos assim que se você quer ver o melhor do que a produção consegue fazer nesse ambiente, nessa perspectiva nova, é com esse episódio. Porque eles conseguem mesclar tudo que é bom e de útil e de qualidade da série inteira em um único episódio, até uma única cena aqui. Essa cena deles matando cada um da divisão pública aos poucos é muito legal, é muito bem feito. E usa uma trilha sonora, graças a Deus! Cara, esse Mas episódio... mas aí tem um ponto que eu acho importante, porque essa ideia de correções, eu acho que é principalmente pra questão de personagem, porque ambiente e mundo, você tem uma base ali de layout de ambiente pra você utilizar. E aí os traços ficam mais simples, mas principalmente caracterização de personagem, cara, porque a direção de Chainsaw é diferente, por exemplo, da direção de Mob, que ele altera muitas vezes a estética e tem várias perspectivas que ele vai adotando conforme o anime anda. O Kaguya também tem muito disso. Aqui não, aqui é unitário, é como se fosse um processo cinematográfico mesmo. Você não muda a cara do ator que tá fazendo ali, que tá interpretando a cena. A cara é sempre a mesma, roupagem, todos esses detalhes eles precisam ser iguais e ser equivalentes a todo momento. Então todo enquadramento que você vai ver aquele desenho, aquele cara tem que ser idêntico. Porque ele tem uma perspectiva mais cinematográfica disso. Ele não tem a liberdade que tem um Kaguya ou um Mob pra fazer alteração estética, alteração visual com esse tipo de característica. Então, esse tipo de revisão para esse tipo de elemento faz muito sentido, mas tudo isso por conta da proposta do anime. O anime, ele se coloca dessa maneira e ele estabelece que ele funciona assim, então ele precisa ser assim a todo momento, porque senão, obviamente, vai dar inconsistência de character design. Querendo ou não é objetivo, por isso as inúmeras correções. Sim. Que chega num ponto de, tem tanta correção aí, bota até estúdio pra fazer, mas bota o nome do estúdio errado. Pô, do Silver... O Yostar Pictuaries pra mim foi o pior, cara, não deu. Ai, cara, complicado. E nesse momento, eu acho que esse episódio 8, ele mostra que a direção tá tão fora da caixinha, tá tão à frente do tempo, que aí vem o material original, não sei até que ponto ele consegue acompanhar essa ideia. Porque, que nem uma conversa que a gente tava tendo agora há pouco, antes de começar, de fato, a fazer o chá, sobre obras que às vezes se truncam, porque de um lado ela tem uma nova perspectiva pra fazer na adaptação, e do outro ela tá presa a um material original que ela não pode modificar tanto, ou às vezes não pode modificar pra contar a sua narrativa. E eu vejo que Chainsaw, em alguns momentos, isso acontece, né? E esse episódio 8, ele mostra muito bem o que é o máximo da direção ditando tudo. Porque é um momento de expor uma tragédia. É um momento de virada onde você tem todos esses vilões que estavam ali enrustidos ou
abrir um pouco mais a situação para problemas macros do mundo, ou que estão lidando ali com o pessoal de defesa ali, qual que era o nome da equipe deles? Esqueci, da MAC. Que é segurança pública? Isso, segurança pública, eu esqueci o nome. Aí você vê, de fato, que eles estão sendo caçados por conta disso, e aí toma esse revenge, né? Toma essa virada de mesa e começa a matar todo mundo. Esse é um momento que ele consegue fazer visual em todos os aspectos, e ele consegue ter muita força por conta disso. Porque aqui o texto, ele dá apenas uma base, e o que importa mesmo é a apresentação visual dessa ideia. E aí ele esbanja isso, ele esbanja o momento de todo mundo tá sendo caçado, todas as mortes são diretas, vazias, assim, a coisa só acontece, manja. É natural. E é uma naturalidade que ele expressa desde o começo, quando você tem essas cenas de Slice of Life, sei lá, do Aki levantando, fazendo café da manhã, ou até mesmo nesse episódio mesmo do Denji conversando com a Himeno, tomando um café da manhã, é coisa natural. E quando você vê a extrema violência também é natural. Também é dada de uma forma tão real, onde um tiro que derruba o corpo morreu. Acabou. Sabe? Direto e reto. É uma visão muito bacana, cara, que eles fizeram pra esse episódio. E deu uma força absurda pra narrativa, pra esse momento de virada que Chainsaw tava propondo. Pô, inclusive, acho que até uma palavra boa pra esse momento é realmente cru. Porque traz essa essência até do mangá que foi até episódio 8 foi mais ou menos onde eu li. E é bem nesse momento que realmente Chainsaw dá uma surpreendida, justamente porque ele já era cru antes em violência, em piadas, em alguns diálogos, mas não em um momento tão pesado como esse, sabe? Onde ele simplesmente matou todo mundo. E não houve exatamente um desespero ou um edge ou uma violência, foi apenas a morte pura e crua, sabe? Um momento que o Aki até levanta, que você passou aí, onde ele vê todo mundo caído, a Himeno, entre aspas, morta, fudida, jogada do lado da parede, tipo, realmente muito mais impactante se ele fizesse toda uma cena preparada. Então ele começa assim, mas depois ele cria um momento pra ela, né, pra ela só desaparecer, mas esses momentos assim iniciais eu acho muito legal. Uhum. É aquele negócio, né? Ele mata todo mundo, pero não muito. Mas dá aquele sentimento desolador, sabe? Tipo, caralho, todo mundo perdeu assim, do nada. E esse é um ponto que pra mim não é culpa do episódio 8, mas é depois de escolha de roteiro. Pô, morreu todo mundo, pero não muito. Morreu de fato a Himeno, mas ela não teve essa morte seca. Ela teve uma morte mais emblemática e, obviamente, eles fizeram toda uma cena pra ela fazer isso e, de fato, é uma perda pra história, com certeza, pro cast de personagem. Mas tirando aí isso... tem um negócio que eu vou falar que eu vou ser meio chato. Mas aí não é nem por falar que a morte foi ruim, mas é sim porque é o papel da personagem. Ela tem um papel muito parecido com o Rengoku Kimetsu. Porque a morte dela em si, desta personagem, não é realmente importante. Não, de fato. O que importa é o impacto que ela cria pro personagem em questão. No caso do Rengoku Kimetsu é pro Tanjiro, mas daí é tipo uma questão mais foda-se. E aqui esse impacto é pro Aki. E a gente sente isso porque toda vez que ela conversa ou fala de alguma coisa, ela envolve o Aki de alguma forma. Então, sempre o Aki tá em primeiro plano quando isso acontece. E a gente tem, acho que é o episódio 10 ou final do 9. Não, é o início do 10. Que o Aki acorda e tem noção que a Himeno morreu e ele fica tipo, completamente desolado. E como a gente teve esse peso nos episódios passados e na construção dela, a gente sente realmente esse vazio por ele. Não, eu concordo. A Himeno, inclusive, é a única personagem que morre aqui que eu falo, poxa, valeu o revés do episódio em si. Mas quando você tem essa ideia de, pô, eu vou criar todo um revés aqui dos vilões, da galera que tá trabalhando com o Demônio da Arma, e o Katana Man, e essa galera toda aí que quer se vingar do pessoal de defesa pública, e você olha e fala, pô, a única personagem que realmente teve um valor por essa morte, ou que, poxa, não foi nem a própria pegada da sequência de morte que teve aqui, foi ela.
Porque ela, de fato, teve uma morte mais emblemática. O outro brother lá do arco passado, nem tanto faz, tanto fez. A outra maluca lá tá viva? Ela tá viva. Porque sim. Porque ela fez com o Benny Flip, foda-se. E a Makima, ela estar viva é um recurso legal, porque cria esse mistério sobre o poder dela e por que ela conseguiu estar viva e sobreviver a uma situação daquela, ou se ela morreu e, bem, a gente não sabe o que aconteceu, então cria uma incógnita muito legal, porém, ele torna menos efetivo a ideia desse episódio de fazer essas mortes secas, essas mortes diretas. Porque quem morreu dessa forma era quase irrelevante. Quem não morreu dessa forma, que foi a Rimeno, ela teve uma morte específica pra ela, uma construção pra isso. E a Makima serviu pra fazer esse mistério no ar. Então não teve nenhum personagem relevante que morreu de forma seca. Então o recurso em si, ele não teve... não é que foi ruim, de forma alguma, mas efetivamente ele não matou nenhum personagem que era importante de fato. Tem algumas obras que conseguem fazer esse balanço de morte de uma forma muito mais interessante, e nesse ponto eu lembro de Iron Blooded Orphans. Como ele consegue matar personagem de uma forma seca, direta, e personagem importante. E talvez ele não tinha um cast tão grande pra poder matar alguém que seja relevante, não deu tempo pra criar alguém relevante, e ficou nisso, sabe? Poxa, eu não senti o revés de você ter matado alguém de uma forma seca dessa, que foi excepcionalmente bem feito, né? Mas esse que é o ponto, né? Uhum. Os únicos trouxas que morreriam por um tiro de um ser humano foram os que morreram. Pois é. Então, a Makima não morreu porque ela já sabia que isso ia acontecer. Uhum. E aí, querendo ou não, dá também um setup pra esses poderes bizarros que ela tem, né? Sim, porque aí a gente não tem ideia do que ela tem de poder, não sabe qual que é o demônio. Provavelmente vai ser um demônio muito foda. Mas o ponto de tudo isso é que eu tenho o ponto de vista contrário do Thunder. Se alguém relevante morre dessa maneira, eu vou ficar maluco, pô. O cara enfrenta demônio, ele morreu por um tiro de um ser humano, pô, acaba, fecha o anime. Fecha a segurança pública, vamos criar um anime do zero que tem alguma coisa errada, pô, não é possível. Que, sei lá, uma Power morreu por um tiro de um cara com uma Glock, pô. Isso não existe. Isso é impossível, não dá. Então, tipo, o meu ponto é justamente, dentro dessa situação, o plano não era pra matar os principais, era simplesmente pra matar os outros minions que estavam em volta, pra criar um caos nessa situação, enquanto os dois principais, que eram os dois bichos com um trato com o demônio, o cara a mina da cobra e o samurai, pra atacar e pegar o nosso querido Denji. Então, tipo, a ideia do plano é matar os minions por meio das balas, né? Por meio das armas, aí utilizando de outros seres humanos, né? No caso, os seres humanos também pertencentes à Yakuza. E enquanto eles atacavam o Denji. Então, tipo, eu entendo a ideia que eles fizeram, mas só que a ideia era justamente pra matar os minions. Os minions são menos relevantes? Sim. Mas isso pros dois lados. Porque depois a Makima foi lá e fez a mesma coisa. Foi lá, fez o genocídio inverso também. Então, além de personagem pra morrer, só tinha He-Man. Não tem como você matar personagem. Não tem mais personagem pra tu matar. Já mata personagem toda hora, pô. Não dá pra criar empatia nenhuma. Até porque a ideia dela, como eu falei, é ser um personagem escada pro desenvolvimento do Aki. Então, tipo, ela é realmente a única que valeria a pena matar. Não vale matar, por exemplo, a Power. Pra que matar ela que... teve o seu arco de introdução. Sim, introdução. Ela não fez nada até agora, então... Ela ainda não dá pra todo mundo morrer no prólogo, né? Não dá pra todo mundo morrer no prólogo. Não, mas aí... Por isso que eu falei... Mas é legal porque vocês meio que corroboraram uma dúvida que eu tinha. Que, poxa, não tinha quem matar. Não tinha quem matar. Então porque é um recurso... já mata muito. Já Exato. mata muito, tem pouco personagem. Assim, tem pouco personagem entre aspas, né? Mas tem pouco personagem que você pode se desfazer agora. Mas o ponto da Rimeno, pra mim, não é nem o Aki. Pra mim, o ponto da Rimeno é o Denji. Também. Porque depois que... Porque, querendo ou não, a Makima, o Denji ele se aproximou da Makima, mas só que de uma maneira diferente. Entre aspas, a primeira pessoa que deu uma abertura pra uma amizade foi ela.
Uhum. E quando ela morreu, ele não sentiu nada. Tanto que tem até uma parte depois, posteriormente, que ele vai lá e se questiona sobre isso. Então, esse ponto, ele é importante para a própria construção do Denji, pra gente saber como que ele tá com relação à empatia, e pra gente ter essa dinâmica que é até interessante depois quando você pega no último episódio, do ponto do Aki, de questão de motivação, do que ele pensa, e do ponto do Denji. Uhum. Como os dois são completamente distintos, mas eles caminham pro mesmo objetivo. Uhum. Não, tanto que é por isso que eu falei, essa ideia de criar essas mortes vazias, ela não teve como ser utilizada pra criar, para matar um personagem importante. Então foi mais o show-off pelo show-off, sabe? A ideia da construção de cena pela construção de cena que tem o seu valor justamente pela montagem da obra. Não necessariamente por veicular isso de forma narrativa. Porque você não matou ninguém com esse recurso. Você matou personagens que eram menos importantes com esse recurso, mas não matou nenhum personagem grande com esse recurso. Não é um problema. Eu só disse que tem obras que já fizeram isso, sabe? Mas quando tu tem um 86 e um Iron Blooded Orphan, tu pode fazer isso, pô. Aqui o contexto é completamente diferente. E outra... Pra mim não vale nem a comparação. Porque aqui você tem um outro âmbito também, que eu até acho interessante eles corroborarem esse ponto de vista, porque querendo ou não, foi seres humanos, os seres humanos se mataram com armas de fogo. Normal. Aqueles que têm algum contrato com o demônio e ou são demônios, eles não morreram pelo mesmo processo. Então eu acho interessante eles corroborarem essa perspectiva também, porque às vezes a gente perde a noção nesse sentido, porque a gente olha lá a Makima, a gente olha os personagens principais lidando com demônios e acha que eles vão ser os caras que vão matar todo mundo. Esses são a Kobeni porque, pô, ela não deveria nem existir nessa merda. Ela só serviu pra ser pra ela fazer o pulinho da Chique de Karano Kyokai pro Estúdio Mapa. Só isso que ela serviu. Mas, tirando ela, os demais personagens, você tem essa noção de perigo e você entende a perspectiva de como é lidar com demônios. Então, é até importante pra você ter esse senso de urgência, de perspectiva que, pô, tem os demônios, mas só que não são só os demônios, também são seres humanos. Então, eu acho interessante por essa perspectiva, de, pô, dos demônios se utilizarem até mesmo da Yakuza para conseguirem atacar a segurança pública ser, entre aspas, tão frágil a ponto de sofrer uma baixa dessa. Obviamente não foi planejado dessa forma, né? Sim. Também não Não tinha foi à tanto toa. personagem, assim. Tipo, não é uma característica de Chainsaw de, por exemplo, dele ter criado um monte de Minion e ter matado e você criar empatia por esse Minion, pelo tempo que você teve de tela com ele. Tanto que foi o contrário, né? Quem é Kobeni? Porra, pelo amor de Deus. Nem isso, tipo, você pega 86, por exemplo, todos os meninos que morreram na primeira temporada, eles tinham um leve momento de interação pra você... De catarse própria. de catarse própria, antes da gente sentir. Aqui, sinceramente, o único cara que eu reconheci que morreu foi o cara que já tava no arco do hotel, eu nem lembro o nome dele. O resto, morreu a mina lá perto da casa. Quem? Não lembro! É por isso que eu acho interessante, porque é um processo natural. E é o que o Chainsaw Man martela desde o começo. O natural é você morrer. O raro é quem sobe e começa a subir a hierarquia. Porque o normal, o processo natural é morrer. Tanto que quando a gente teve aquela reunião que teve lá da bebida, o ponto foi esse, pô, morreu 2 novatos, morreu um novato ali, morreu um novato aqui. Pô, ninguém deixa de ser novato, porque todo mundo morre. E quando você chega, e aí volta no ponto da Rimeno, que inclusive depois foi até o carinha que treinou a Pau e o Denji, ele fala a mesma coisa. Cara, por que quem é novato continua sendo novato? Porque o cara tem a perspectiva de que, pô, eu vou lá e eu vou me vingar. Eu tenho um espírito de vingança, eu sinto a morte, eu me desestabilizo emocionalmente e eu vou lá e morro. E esse vive nesse processo cíclico de entrar, passar por essa estabilidade emocional, ver alguém morrer, vou me vingar, morre. Aí entra um novo e fica nesse ciclo. Então são poucos que passam nesse ciclo e sobrevivem. E dentro desse contexto, além dessa parte, vamos dizer assim, emocional, que faz com que esses caras durem pouco, ainda tem um outro lado de situações como essa, em que eles simplesmente são jogados pra linha de frente como peão pra morrer. Porque aquilo ali tudo já era óbvio que sabia que ia ter o ataque, tanto que a própria Makima fez isso justamente para diminuir os números de esquadrões, pegar os demônios dela, né, os meio-demônios ou infernais, jogar num esquadrão específico para ela ter a liberdade para esse esquadrão ser liderado por ela e ela fazer o que ela quiser, pô. Então, ela literalmente ser
tacou todos os peão pra criar um novo rei. Nossa, boa metáfora. Boa metáfora. Pô, ela sacrificou todos os peão pra salvar, pra criar um novo rei. Então, tipo, e é o que ela fala pro cara da Yakuza. Pô, é muito legal você, as suas maldades, tá tudo bem, mas só que você só é útil enquanto você tá na coleira do Estado. Quando você se desvencilha da coleira, tu não é mais útil. Então, tipo, entender. Quando você pega esses pontos, você vai entendendo a perspectiva e principalmente, você vai entendendo o porquê que foi dessa maneira. Spoiler? Não, pô, isso daí é interpretação de texto, pô. Não, isso Na verdade, ela diz. Eu vou ser sincero, não é nem interpretação de texto, é texto. Porque quando justamente nessa cena que você falou da máquina, ela literalmente verbaliza isso. Sim, pô. Sim, pô. Mas só que aquela coisa, ela não verbaliza que ela fez aquilo porque ela quis, mas a ideia de quando ela foi perguntada, ela não responder e fugir da pergunta, e o nosso querido treinador de Shinpokomons, ou demônios, ele fazia a pergunta pra ela e ela dá aquela mentira michuruca de não, vamos proteger as pessoas. Aí ele fala, mentira? Porra. Já fica na cara, né? Que obviamente ela queria o poder com relação a isso. Mas querendo ou não, aqui é tudo sobre poder, né? Até acho importante também, porque quando você vê esse tipo de coisa, você entende que é tudo sobre poder pra ambos os lados. Até a definição que ela dá de poder, que é todo esse controle relacionado a manipular as pessoas, é bem interessante. Ela faz isso com o Denji, né? Coitado. Pois tipo, a gente tem o exemplo disso dela e também, querendo ou não, de como ela age perante aos superiores lá da segurança pública, porque ela é cachorra da segurança pública, beleza, só que, querendo ou não, tudo que tá acontecendo sempre é benéfico a ela de alguma forma, então, que ela faz algum jogo, ela faz, então, tipo, eu sinceramente acho que isso aqui é uma inferência, um subtexto. Não, isso aqui tá claramente na tela o tempo todo, sabe? Principalmente quando a Makima tá envolvida. O que a gente não entende de fato é a questão de motivação, né? O que motiva ela. Pois é. Mas o que ela faz tá fácil de perceber. Inclusive, né? Makima pode ter aí algum nível de parentesco com Raito Yagami, né? Puta merda, pô. Ela só precisa do nome que mata, pô. Não, ela não mata, ela esmaga. Depende, ela consegue fazer o cara ter uma hemorragia interna e desmaiar. Aí eu não sei se é uma hemorragia interna ou só se ela de fato mata o cara por dentro mesmo. Ou quando ela tá muito puta, ela sacrifica um corpo e vai lá e explode o cara, pô. Ela dá Banhammer. Pô. Ela dá ban, cara. Banido, cara pá! morreu. Entendi, Morreu. o demônio dela é o demônio do ban. Exatamente. O demônio do mod. Exatamente. Esse é o demônio que o chat vai ter mesmo. Mas também eu acho interessante que isso seja mantido assim, de não vamos dar de primeiras motivações, porque é aquele ponto de a gente tem poucos personagens, a gente tá apresentando mais o conflito macro, então aos poucos estão entrando novos personagens da parte da segurança pública. Então esse conflito macro a gente precisa setar com cuidado, porque não vai ser só a Makima que vai influenciar nesse sentido. Então é importante ter essas informações ali, não jogadas para primeiro plano agora, até para você, como espectador, entender que ela também é uma vilã. Aí vai naquele negócio de papel, né? O vilão, o herói, não é bem preto no branco. E aí, Chainsaw criando um pouco de tom de cinza, que é bom. Porque quando é a Makima pra fazer isso, e ela é o veículo de construção de mundo, ela tem muito valor, e tem função, e faz bem. Porque daí você tem ela dentro do sistema, jogando o joguinho do sistema, usando o poder que ela tem literal, usando o poder de influência, usando o poder dela de manipulação pra quem tá do outro lado, ela também se beneficiar pela existência deles, e usando esse vilão necessário, esse mal necessário, que até acho que foi o episódio 10, 11, que ela tava sentada na poltrona, com um monte de gente ali em volta dela. É mais ou menos esse tom que foi dado, entendeu? Ela, de fato, é alguém que tá dentro do sistema, usando o sistema pra bens que a gente ainda não sabe quais são os fins dela, a gente sabe os meios. E o que vai levar isso pra frente, obviamente, só o tempo vai dizer. Mas é coerente e é muito perceptível que ela está fazendo isso, ela manipula e ela está lá pra, de fato, jogar o jogo dentro desse sistema. Independente de se isso é positivo ou negativo
pro Denji, pro grupo principal que a gente tem conexão, empatia e coisa do tipo, ou não. Ela tá lá pra usar quem for pra fazer a gente lá sabe o quê. Se ela no final da história ou em algum momento for uma antagonista, isso vai ser consequência de ações. Mas ela está agindo como essa força mais cinza, é muito benéfico pra narrativa de Chainsaw. Porque torna o negócio menos preto no branco, torna isso menos, somos os mocinhos e eles são os vilões. Não, você tem tons de cinza, você tem pessoas que vão utilizar de violência, usar de métodos não muito legais pra chegar nos seus objetivos. E você tem o andamento da narrativa nesse sentido. E a própria Makima, como eu falei, ela é muito importante para justamente trazer essa construção de mundo, mostrar o mundo através da perspectiva dela e das ações que ela tá tomando. Então, porra, show, tá funcionando. Depois desse momento de virada, ela tá mostrando mais as garras e ela está, de fato, agindo mais para conseguir fazer a situação ser manipulada ao seu bel prazer. Porque ela matou muita gente agora. Ela varreu essa galera que tava junto com o Katanaman e toda essa parte da Yakuza aí, desse grupo de bandidos que ela conseguiu literalmente desmembrar, né? E também conseguiu, a partir disso, ganhar muito status, juntar toda aquela galerinha dos não-humanos e ter uma divisão só pra ela, e ela ter mais autonomia em cima disso, então pra ela foi win-win tudo isso. O que importa no final são as intenções, né? Exatamente. Agora, dito isso, tá tudo bem. Estou fechado com os caçadores do demônio da arma aí que tentaram pegar o coração do Denji, fechado com a máquina pela forma que ela reagiu, bonito, maravilhoso, mas precisamos falar da desgraça da Kobeni. Pô, que porra é essa? Não dá. Eu não aceito isso. Eu não consigo conceber esse tipo de coisa. Isso daqui é um absurdo narrativo. É a falência da animação nipônica. É a falência de a abertura de citar Tarantino e ter uma porra dessa. Pô, não dá. Inaceitável, isso daí não é plausível, isso daí... Porra, que é isso, cara? Qual o problema dela ser a nossa querida representação do Monkey Flip em formato de anime? Porra. Não entendi. Ou vou morrer. Não vou morrer mais. Instalei aqui o software, agora eu luto igual um demônio. Porra, não dá, cara. Não. Mas veja bem, Igor. mas quando é contra o demônio da eternidade, né? Ela fica chorando e gritando. Contra a Yakuza aí, os bandidos ali. Que tá o demônio samurai, né? Exatamente. Não, mas ela é algo assim inconcebível, porque nem se preocuparam em trabalhar o porquê que isso aconteceu com ela. Então simplesmente aceita que dói menos. Ela é um recurso de roteiro que eles precisam, porque alguém precisa pegar o corpo do Denji, né? A Makima tá lá na casa do cacete. Quem vai pegar? Vai a Kobeni lá. Ela sobreviveu, né? Então vai ela. Então, pô, ela não serve nem como piada, cara. Mas é piada porque daí depois ela ganha contexto, só não é nessa temporada, Igor. Eu vou esperar o Sedex vir me trazer o contexto aqui. Sim. O Cubo faz isso o tempo todo, por que o Fujimoto não pode? Mas só que o Cubo faz isso? Faz. Mas só que olha a Kobeni o que ela faz. O problema não é o que o autor faz, o problema é o que o personagem faz. Entendi. O personagem está no cantinho. Ele apanha e é irrelevante e ele continua sem informação, eu falo, beleza. Não influencia em nada, né? Ele apanhou, chegou o Ichigo, salvou ele, pum. Aí vai lá depois, dá contexto pra ele, aí fala, pô, ele tá forte. Aí depois mete flashback falando porque ele ficou forte. Entendi. Aqui o problema é, não tem contexto nenhum, não tem flashback nenhum. Olha eu pedindo flashback, ao fundo do posto chegando. Não tem flashback nenhum, não tem informação nenhuma, ela simplesmente... estrala o dedo, ela ficou foda. Ela consegue, vai lá, ela enfrenta todo mundo, ela dá os pulos dela, literalmente ela dá os pulos dela. Então, pô, não tem como, cara. Tipo, não tem nem o contexto emocional de gatilho de personagem pra embasar isso, simplesmente acontece, seja o que Deus quiser. O pessoal que tá perguntando, principalmente o Love, não é questão do que ela faria no hotel com essa força, é questão de que ela agiu de um jeito antes e agora de um jeito completamente diferente, sem qualquer explicação, modificando o próprio status quo dela, sabe? Ela continua maluca. A Power fugiu do lugar. A Power fugiu do lugar.
Você tá entendendo isso? A Power fugiu. Ela não, ela foi pra cima. E qual que foi a desculpa? Não, matou meu amigo. A vingança. Eu vou fazer uma vingança aqui. Eu vou te matar. Pô, legal. Muito legal a iniciativa. Perspectiva legal. Você vai morrer rapidinho. Vai em frente. O roteiro fala, não vai morrer. Ela vai matar todo mundo. E ela vai fazer pose pra dar tiro. Ela não vai dar tiro. Ela vai fazer de pose pra dar tiro. E macaco Ela de vira. costa ali, mete os tiros de costa. Corta, cara no que eu cai, né? O cortezinho com a faquinha. Porra, não dá, cara. Só com a faca de cozinha. Sim, não, faca de cozinha, pô. Faquinha de pão. Faca de cozinha, corta o boi no meio. A Tramontina deve ter ganhado uma nota com esse Não, patrocínio corta o boi também, no né? meio. Essa faca corta o boi no meio. Não tem como. Ai, cara. Pô, o meu Não, e problema- aí Não, eu vou usar essa até personagem eu desisto. Não tem como. eu vou usar até o próprio argumento que eu zoei com o Cubo, mas querendo ou não, quando ele consegue, ele trabalha isso e até pro Fujimoto, quando ele estabelece essas coisas antes e trabalha isso, aí beleza, também não tem problema nenhum. Só que o Benny quer. Agora eu sou foda. Por quê? Porque alguém precisa salvar o dente, não é mesmo? Porque o roteiro precisava de alguém pra fazer isso. Qual desses doidos aqui pode fazer? Ah, vou fazer isso daqui. Por quê? Porque é o personagem com menos informação que eu tenho, então qualquer virada de mesa torna-se plausível, porque, você não tinha informação prévia. Nem tenho, né? Porque não tem foreshadowing. Exatamente. A máquina tava na casa do caralho. A Power se acovardou, fugiu, todo sentido, porque ela só pode conseguir. O Aki tá desmaiado ali no canto, fudido. Sobrou quem? Com o Benny, né, mano? Pois é, mas aí torna literalmente recurso de roteiro. É literalmente o personagem recurso de roteiro. Sim, é nesses momentos que eu vejo a cordinha balançando. Eu falo, pô, cara, tá bom, né? Não, É literalmente isso. E tanto depois que se resolveu, ela nem apareceu em primeiro plano. Não tem nenhuma justificativa pra isso. Simplesmente ela apareceu, resolveu o problema e foi embora, pô. É que assim, às vezes não ter justificativa é porque. É menos obviamente, pior. Pelo menos pior. Sim, É eu porque concordo. você. Não é só É isso. tudo Mas... cutuca a ferida, né? Deixa ela do jeito que tá. Também. Mas aí, se você tem que fazer isso, o uso para o roteiro tem que ser proeficiente. Sim. Porque que nem, por E exemplo, o que a famoso Makima tem que fez. fazer valer a pena. Exato. Uma coisa é, por exemplo, você não saber o passado da Makima e ela fazer o que fez no episódio 8. 9, no caso. Aí você fala, beleza, é uma personagem que agiu de acordo com o roteiro, mas você não sabe o que ela estava fazendo, quais são os seus poderes, quais são a sua premissa, o que ela quer da vida, qual é a base que respalda tudo aquilo, você não tem. Mas a ação executada, ela se responde. Agora, uma personagem que, tipo, era nada e, de repente, faz o que o roteiro precisa pra fazer um ponto de virada, ou pra salvar alguém, ou pra ter uma função ali que soa conveniente, é uma personagem... Aí já é outros pontos que agravam um pouquinho a situação. É uma personagem extremamente antipática? Aí, velho, porra, não tem como você não ver a O problema cordinha mexendo nela. não é ser antipático, o problema é tu não ter base pra aquilo, pô. Não tô pedindo pra dar uma explicação do passado triste dela, ou caramba 4, ou falar que ela tem demônio com contato com o capeta, o que for, cara. O meu problema é não ter nem elemento de foreshadowing, cara. Não tem Por nada. exemplo, olha o exemplo que eu vou dar. Jujutsu. Chega lá um molequinho lá e fala, pô, molequinho vai lá, entra na situação, pô, ele é meia boca. Você olha pra ele, não tem confiança, não é ninguém do Jujutsu Zero. Tem um diálogo lá, chega e fala, opa, mostra seu cartão. Ah, é o cartão, pô, você tá o quê? Classe novato? Não. Classe especial, porra, o moleque é foda. Tem alguma coisa aí. Ou seja, você tem pelo menos o elemento do foreshadowing pra te colocar essa informação e falar, pô, tem alguma coisa ali. Vai lá, tem o conflito, ela faz o que tem que fazer e depois me dá uma explicação do porquê disso. Mas eu preciso ter pelo menos um elemento pra me falar que ela tem aquele poder, cara. Porque senão, pô, se explode, né, o roteiro. Não, do nada chega lá o Shikamaru e destrói todo mundo e ganha a Guerra Ninja, pô. Não é assim que funciona, cara, não é assim. Tem que ter base, pô, tem que ter o power level, tem que delimitar isso. Ou pelo menos passar uma informação pra tu entender, porque senão vira boné velho, cara. Senão daqui a pouco chega o Aki aqui, transição de cena, matou o demônio e acabou o anime. Já pode, porra. É o poder da canetada, né? O poder do cubo escrita, pô. Aí fudeu. Até o Igor tá usando o termo do cubo escrito. Eu tô dando. Pois é, e Não, maravilha. pra isso aqui serve, Entendi. Pro cubo não serve, mas pros outros faz isso. Ah, entendi. O cubo escrito não serve pro cubo. Aqui pode chegar. Entendi. Ok, não tem problema. É Mas porque o cubo escrito ele faz o inverso, cara. Ele deixa o personagem mais fraco. Isso que me deixa puto. O personagem tá forte, ele vai lá e fala, não, esse personagem tá fraco. Ele apanha pro mascarado do WWE Quinch.
Ah, nossa, Ah, aquele episódio. é Então, verdade. o Cubo ele faz o inverso, o Cubo ele faz o mais difícil. O pet note O mais dele é pra fácil. baixo, é pra nerfar. Sim, ele nerfa. Aqui bufa. Sem base nenhuma. Aqui bufa sem base nenhuma. O Cubo Entendi. nerfa sem base nenhuma. Parece banlist da Konami, que isso? É, pô. Não, é pet do LoL, pô. É, pet LOL. A Hitogami está olhando isso. Ai, ai. Mas, enfim, foda-se Kobeni. Mas dito isso, o meu único problema com essa baboseira toda é a Kobeni. É o meu único problema. Porque, cara... Porque, querendo ou não, ela resolve conflito, né? Não é como se ela chegasse lá e matasse um Minion e falar, pô... Não é matar o Minion. Ela literalmente resolve todo o problema. Porque ela existe. E porque ela existe da forma como o anime fala que ela existe. E esse é o problema. Se ela tiver só matado um cara irrelevante ali, ficado vivo e saído de fininho, tá tudo bem, tranquilo. Mas ela tem influência direta no plot principal desse momento. Né? Ah, mas relaxa. Relaxa, vai ter uma explicação. Aí os fãs de Chainsaw vai falar, você tá errado. No remake vai explicar melhor, fica vendo. Mas o problema... Pô, eu espero muito que tenha uma explicação pra gente ter um mínimo de camada sobre esse personagem. O meu problema não é isso. O meu problema é não ter base nenhuma nesse momento. Não ter o famoso elemento do foreshadowing. Cara, o Eu meu só problema... peço isso, eu não peço explicação. A explicação, se vier depois, beleza, maravilhoso. Me deixa com um sentimento menos pior. O problema é que o sentimento agora não vai ter como ser, vamos dizer assim, arrumado, né? Porque a merda tá feita. É aquele negócio, se ela não fosse usada do jeito que foi, a gente nem tava com esse problema na mesa. Se ela ficasse viva e saísse correndo, tá tudo bem. Pois é, tipo, Se pô, você não foi na jogasse cagada uma ali. cortina de fumaça ninja, ela entra no meio da cortina de fumaça, pega o Denji e vai embora, também, vamos. Pô, É menos pior. É menos pior. Pra tu ver o nível de quão ruim foi. Pois é, cara. Ah, foda-se essa merda. Não importa. Isso, Não seu vou mais personagem- analisar sobre. dando Não tá papo de maluco. Mapa Kobeni, a gente ignora essa porra. Cara, Sim, o importante aqui é, depois disso tudo, Aki, batatinha, né? Onde a cena... Cara, quando a Didação quer trabalhar e pode trabalhar, independente de texto, é maravilhoso, porque aquele momento dele deitado, o negócio da maçã, os dois ali, tipo, tacando foda-se pro Aki. É a minha maçã, eu vou comer maçã. Cara, é muito bom. Porque esse é o momento que Chainsaw consegue brilhar justamente por essa questão de interação de personagem. E pra mim é um dos elementos mais fortes de Chainsaw. Sabe? Quando você tá com esses personagens que eles são muito próprios, são muito únicos, e essa identidade toda, ela rebate uma na outra e gera interação, e gera conflito, e gera cena, gera momento. E isso é um momento muito legal, porque de um lado você tem de novo o Aki sóbrio, dentro de uma situação, e Power e Denji tacando louco e tacando foda-se e sendo eles. Você tem contexto? Tem contexto. Mas você tem um outro texto em cima disso, que é a perspectiva dos dois, onde esse movimento caótico da briga de maçã é muito bacana porque gera contraste. E aí você tem essa cena que, de um lado, melancólico funciona, que você tem essa camada mais séria dentro do próprio da perspectiva do Aki, da situação que ele viveu, e te deixa com uma pulga atrás da orelha. E pra quem gosta da farofada, você tem os dois ali tacando louco na maçã. Então, meio que esse momento o Chainsaw consegue agradar pros dois. Quem quer ver uma história um pouco mais séria, um pouco mais humanizada nesse sentido, e do outro, tacação de louco, é isso aí, farofa e eu quero minha maçã. Pô, mas aí... Eu concordo com você, esse contraste entre o Aki totalmente fudido, quebrado, e os outros que é maçã, foda-se, é hilário. Mas pra mim o que pega mesmo é quando os dois saem do quarto e o Aki fica sozinho, cara. Que o momento em que ele começa a se lembrar da Rimena, olhar o cigarro e tal, e tem até um momento que eu acho que é a irmã da Rimena, a personagem lá, tipo... É um momento muito forte pro personagem, cara. Tipo, e mostra mais uma vez como não só de direção, mas o próprio texto de Chainsaw Man pra ter ideia de cena no mangá é maravilhoso, porque completamente em silêncio, só apenas as ações do personagem repetindo o isqueiro e de repente ele chorando, é uma metáfora muito boa pra ele, pra evolução dele e pra personagem em questão, que, novamente, era uma personagem feita pra morrer, mas aí, com uma cena dessa, a gente tem toda a noção de impacto
que isso significa e reverbera pra ele, e ainda dá o destaque para o quanto ela significava pra ele. É um momento de crescimento do Aki aqui, ou de perca pra ele, que é muito forte. Eu acho isso maravilhoso. A própria conexão por símbolos, né? Porque a própria ideia da maçã tá aí, né? E ela vem desde a vez que o Aki foi visitar o Denji, né? Sim. Então a ideia da maçã tá ali estabelecida. E a questão de perspectiva é interessante meio que esse contraste, porque ele tem literalmente o cigarro, o isqueiro e a maçã. E a perspectiva daqueles que, vamos dizer assim, não estão conectados emocionalmente ou não estão sentindo o impacto das mortes é pegar a maçã, porque instintivamente vai comer. É comida, se alimentar, para se manter vivo. Instintivamente, esse primeiro aspecto que você pega, você vai na comida, como a própria Power e a Denji fazem. E o Denji fazem. Enquanto ele tá no aspecto emocional e ele sentindo a morte, ele vai diretamente, ele não vai na maçã. Ele vai no objeto que faz a conexão com ela. Então é interessante como essas brincadeiras são feitas pelos simbolismos que tem cada um dos objetos e esses significados são passados. Obviamente que o Denji verbaliza essa questão que ele não tá sentindo, mas aquela coisa, se você tira esse momento do Denji dele se perguntar sobre por que ele não tá sentindo, se ele tá sentindo dentro daquela situação, você conseguiria inferir isso de maneira perfeita justamente por conta desses símbolos que ele faz essa conexão visual. E obviamente isso agrega no impacto, porque é aquela coisa, não é o flashback pelo flashback, mas é uma conexão com o objeto, no caso o cigarro, e esse objeto ele tem muita coisa que se correlaciona com na reação deles, e ele também tem um significado muito importante, porque quando ele aparece em primeiro plano, não lembra só a personagem, mas também o que a personagem pensava e o que veio em torno disso. Então, toda aquela ideia de eternidade, de eu quero morrer primeiro para que você chore por mim, para ter alguém para chorar por mim. Então, tipo, esse tipo de perspectiva, ele vai junto. E no momento de catarse, isso agrega impacto. Não é um flashback, não é só um contexto em específico, é toda uma construção em torno disso que faz agregar o impacto. Para que aquela coisa, a morte era esperada, mas a forma como isso é contado e o quanto de carga dramática é carregado, aí é trabalho da produção, da direção e do próprio texto passar isso. E principalmente aspecto da direção, da forma como ele apresenta, ele consegue agregar muito disso e trazer também esses pontos de reflexão. Porque não é só sobre a morte da Rimeno, mas os pontos de reflexão que foram colocados anteriormente. Principalmente de quando teve aquelas discussões sobre quem ia morrer, e também tem, posteriormente também tem o ponto da carta que ele bate também muito disso. Então eu acho interessante, porque são pontos que eles agregam, né, nesse ponto de sofrimento, de dor, nessa carga dramática, e eles são objetos. Então ele dá valor para os objetos e não só para flashbacks ou montagens de cena específica. Então é aquela coisa, toda vez que tu vê o Aki fumando, você vai ter um flashzinho da Rimeno ali. Isso que eu acho foda, porque quando tu chega lá no final, isso tem muito valor. Esse é um negócio, por exemplo, que o Naruto sabe usar bem pra caramba. Depois que o Jiraiya morre, quando você vê alguns objetos em específico, ou formas do Naruto se expressar, vem junto. Por quê? Porque a carga é conectada. Porque não é só por um momento, mas também por objetos, por pensamentos, por perspectivas. E eu acho isso que é muito importante para você gravar esse impacto no decorrer da obra, para quando você chegar no final, ou avançar e tiver esses pontos de conflito, você ter esses momentos, ter esses pontos para se conectar. Fora que 2 pontos sobre o que você falou. Primeiro, pro lado do Denji, eu acho até legal que ele expresse isso, justamente porque é uma coisa que ele não entende. Então, quando ele pega e expressa isso diretamente, ele fez uma exposição do que é o significado da cena. Sim, mas ele fez uma coisa pra ele mesmo, porque ele não entende exatamente o que ele tá sentindo. Então, é uma coisa muito mais pra ele do que se ele, digamos assim, parasse e virasse o narrador da história e falasse tudo o que todo mundo tá sentindo. Então tem um pouco mais de profundidade aí. E no caso da Rimeno, é só pra complementar um pouco que essa parte do final realmente você sente o peso, e é por esse detalhe que eu comentei. Não é exatamente porque ela é uma grande personagem que marcou todo mundo na narrativa, mas ela marcou esses personagens, principalmente o Aki e o Denji. Então, quando chega no final do anime e tem o Aki segurando pra fumar um cigarro e tendo esse momento muito mais íntimo pra ele,
ou o Denji parando pra pensar um pouco sobre isso tem valor. Isso faz que a cena que a gente teve não seja apenas momentâneo, sabe? Pelo momento de luto da personagem, mas sim pelo impacto que ela tem na vida desses personagens. E até hoje eles carregam com isso. Isso é realmente algo bem amarradinho. Uhum. Da bagagem. É muito da hora, cara, porque você mantém vivo. Você mantém vivo aquele personagem, você mantém vivo aquela ideia. Tem obras e obras que fazem isso, e ele fazer isso dessa forma, mantendo ela viva dentro do Aki e do Denji, faz muito sentido. Faz muito sentido. Passa o bastão, passa essa informação adiante. E é bom que eles façam isso de uma forma bem feita. Porque, ai, cara, essa cena, se fosse uma produção mequetrefe, ela seria completamente narrada, cara. Ela seria completamente expositiva a esse ponto de pensamento, de texto, e você teria texto a todo momento. Esse é o normal. Aqui não, eles fizeram uma puta apresentação visual, uma puta conexão de símbolos pra você fazer essa amarração, e a cena te dá esse texto, a cena te dá toda essa bagagem que eles querem passar. Isso Chainsaw consegue fazer, e que bom que ele consegue fazer, é muito importante pra ele. E principalmente corrobora... Essa é uma cena, por exemplo, que corrobora muito com a perspectiva realista da série, porque você traz todo esse sentimento do personagem não por diálogo, não por coisas acontecendo, mas por essas microexpressões e momentos e símbolos que agregam completamente ao personagem. Tipo, isso realmente tem muito valor. E é uma das coisas que é sempre maximizada quando a produção pega e sabe, sobe ainda mais o contexto. Sim. Tipo, querendo ou não, até isso é mal de não só de anime mequetrefe, mas de texto japonês em geral. Que às vezes ele não é muito subtendido, ou ele tenta fazer isso apenas quando é uma coisa muito conceitual, e quando é um momento mundano desse, ele sempre quer deixar claro. E, tipo, nenhum problema com isso, mas quando você pega isso desse jeito mais japonês de narrar, e você pega isso numa produção mais cinematográfica, que a gente vira realmente um filme do Tarantino, coisa do tipo, é completamente diferente. Às vezes sai no soco, né? A gente viu em Fufu. Não, a cena final, inclusive, do Chainsaw Man, os caras pisando na bola do outro, foi completamente a festa de final de Fufu, mano. Todo mundo ali olhou... Então, autor, vamos conversar. Senta aqui 5 minutos. Ai, foi bem isso. A gente também tá vendo nesse episódio aqui o Tsuda Kenjiro, olha só, fazendo mais um personagem que dessa vez não vai ir como o pior personagem do ano. Muito bom. Não vai pedir música, bom. Não vai pedir. Porque tava foda, mano. O Tsuda Kenjiro tá pegando os papel muito Só fodido. no inverno ele já tá com 2 no caneco, cara. É Nossa, complicado. cara, é muito ruim. Tadinho. Aqui é legal, arco de treinamento, né? Diferente de Bleach, que literalmente lutinha, que eles quiseram passar alguma ideia dentro da construção desse treinamento, ou você realmente fazer esse momento ser importante, onde o power play ele vai ser cobrado. Você tem 2 infernais, né? O semi-humanos, ou seja lá qual é o título que eles recebem. E você precisa fazer eles ficarem mais fortes, e ninguém vai ser... não, vamos pegar na mãozinha aqui, vamos ensinar vocês a lutar direitinho. Não, o Tsuda Kenjiro tá nem aí. O cara é vida louca. Isso quer beber, mano, foda-se. Exatamente. E eu gosto muito, porque esse é um momento que Chainsaw consegue ser meio dedo no cu e gritaria. E é uma perspectiva que eu gosto muito dessa obra. Eu, obviamente, gosto muito de quando ele é ultra realista, mas aí é por conta da direção, é por conta da produção, que, pô, os caras são gênio de fazer isso. Mas quando é da trama em si, esses personagens meio malucão, meio doidão, assim como o Denji, eu acho muito bacana. Ele cria uma personalidade, cria algo mais próprio, e até às vezes com essa visão, né, essa produção hiperrealista e um personagem doidão, você cria esse paradigma meio maluco que funciona. E o Tsuda Kenjiro é um dos exemplos que funciona nesse sentido. Ele é um cara totalmente foda-se,
Ele é forte pra caramba, mas ele é malucão e ele tem essa visão de um ultra realista do character design dele e segue o jogo. É bem bacana, cara. É bem bacana. E o que ele emprega também para os dois que estão ali nesse momento de vamos jogar o power play pra cima e vocês vão começar a entender que o fato de vocês serem foda-se pode acabar matando literalmente vocês, porque de fato existem contextos muito mais pesados e conflitos muito maiores do que essa forma caótica e selvagem que vocês acabam agindo e como vocês são dessa forma. E, obviamente, construção desses dois personagens. E isso daí vai literalmente matar vocês. Mas, ainda assim, vocês já têm algumas predisposições que são úteis para esse mundo caótico. Porque vocês também não têm um monte de parafuso na cabeça. E era isso mesmo que a gente precisava aqui. Porque quando você pega alguém certinho e um monte de estagiário, o estagiário morre cedo. Literalmente. Então, vou ensinar vocês como que luta, como que pensa, como que age. E é bem legal que até o Denji cobre isso pra depois, né? Quando ele tá lutando contra o Katanaman. É um dos ensinamentos que o Tsunda Kenjiro passa, né? Você tem que estar... não é que é à frente, você tem que... Você nunca confia no caçador. Isso, você não pode confiar no caçador. Não, tanto que o pessoal tá falando, a ideia do treinamento ele é torturar todo mundo, todos os dois por dia. Mas essa é a ideia realmente, porque você não pode simplesmente estar confiante só porque, eu tô caçando esse cara, eu tenho as habilidades aqui e tal. Sempre vai ter algum problema ou alguma variável que vai atrapalhar você. Então, o que importa não é você bater nele sem tomar dano, é se você conseguir se virar pra sair dele sem morrer. Porque eles tiveram sorte que o Tsudaki já tava pegando leve, digamos assim. Pô, você fala de pegar leve depois do que eu tô vendo na minha tela. Então, pegar leve. Mas esse é o ponto. Eu acho esse tipo de treinamento que é na base da dor, eu acho a forma correta, porque querendo ou não, tem um ensinamento, tem ao mesmo tempo que tem uma cena legal acontecendo, mas ao mesmo tempo você não deixa truncando apenas a cena pela cena, sabe? Realmente tem um valor por trás disso. E querendo ou não, como você falou, o Denji usa isso na camada final da história dessa temporada, então teve valor isso tudo que aconteceu. Teve. Eu vejo valor até no meio do treinamento, cara, porque... o treinamento é lutinha. Eu vou quebrar vocês aqui até vocês aprenderem o que eu tô tentando passar. Mas ele tem um determinado valor nessa sessão de pegar leve com eles, que faz muito sentido nesse contexto que eles vivem. Se você abaixar a guarda, você morre. Se você não entender a situação, você morre. Se você der uma brecha, você morre. Se você achar que você tá no controle da situação, você morre. Então, é legal que ele passa um senso de perigo muito real de uma situação que você literalmente tá lidando e chocando com uma força que você não conhece. Ele pode tirar uma cartada do nada e te matar. Então, se você esteja preparado pra tudo, você esteja preparado pra sofrer e sobreviver a essa situação. E os dois, já que eles são fora da caixinha, eles não têm muito discernimento ou até essa forma de se defender de uma forma pra sobreviver. Eles são doidos, eles são malucos, os dois. É que aí você tem um ponto que eu acho interessante que ele trabalha, que os dois eles não têm medo de morrer, primeiro ponto. Sim. Ou seja, o ponto pra eles, a própria Power é apresentada dessa maneira. Ela sai pulando de um prédio, vai pra cima do bicho, dá uma marretada na cabeça dele e explode o bicho. O Denji, ele expõe a todo momento que ele tá lutando pra se divertir, porque ele acha divertido lutar. Então você tem esses dois doidos juntos. Quando eles morrem 20 vezes num dia, eles começam a ter uma compreensão, como o próprio Denji, ele quase pirou o cabeção porque ele morreu 20 vezes, né? Então eles começam a ter uma compreensão diferente e, primeiro, se acostumar com essa situação. Segundo, sentir isso negativamente, ter um peso nessa situação. E eu acho que o mais importante de tudo, pra eles terem um nível de seriedade. Porque mesmo no dia seguinte, quando eles vão lá e aparecem os dois de óculos pra falar que eles são inteligentes,
você tem essa parte cômica, mas só que vocês veem que realmente eles começam a planejar, eles começam a se preocupar em enfrentar um inimigo que eles sabem que é mais forte que eles. Uhum. E Então é um legal tipo que de perspectiva que eles não tinham. Eles só iam pra frente, morrer, morreu. Perdi. Aí foi isso que deu, pô. Uhum. E é legal justamente que essas ideias novas que eles têm são completamente dentro do jeito deles, de ser extremamente maluco ou de uma ideia totalmente bizarra. Pô, coloca a garrafa de sangue em cima, joga a lança pro cara desviar de um jeito, e ele fica ruim pra desviar das lanças de cima. Uhum. O Kishiba até fala, pô, parabéns, vocês realmente tiveram uma ideia completamente doida e fora da caixinha. Mas aí entra o segundo ponto do treinamento, você precisa entender o que vocês têm na mão. Porque a Power agora tá com anemia e você vai morrer porque você tá totalmente exposto. Meus parabéns. Essa parte eu achei sensacional, Isso cara. eu achei do Parabéns, caralho. vocês realmente mudaram, vocês evoluíram. Mas não é o suficiente nesse mundo, venha. Uhum. Mas, cara, isso daí é um uso inteligente de Power Play, inclusive. Porque você tem um cara muito quebrado, que ele tem um seu mérito do poder que ele tem uma habilidade física, aparentemente, e inicialmente. E você tem dois caras malucos que têm poderes muito maiores, ou conceitualmente, do que ele, aparentemente. E ele consegue deitar os dois no soco. Então, quando ele passa a bagagem de conhecimento, e isso é sentido pela Power, pelo Denji, e eles começam a fazer de uma forma maluca deles, planos que são mais fora da caixinha e que de fato tem uma certa lógica de ação, é muito interessante. Porque você tem literalmente um plano sendo executado por um ataque surpresa, 3 ataques surpresas em sequência. Se a porta não der, tem o teto, e se não der, eu aperto por trás e finalizo. Legal, você teve uma ideia dentro da cabecinha de miolo deles. E você junta isso com uma produção muito bem feita, as coisas se conectam e tem aí um momento maravilhoso, principalmente na brincadeira final. Vocês lutaram bem, ok, vocês vão ter um dia de descanso. Aí ele vai andando, pá, joga a faquinha, não confia nos caçadores. Não dia de descanso, a Power com a anemia e o Rudeide com a faca na testa. É maravilhoso, cara. Ele sabe usar muito bem esse momento, ele executou esse momento muito bem. Parabéns pra Chainsaw Man, cara. Tem muito detalhe nisso daqui que muito Battle Shonen nem sonha em ter. Principalmente arco de treinamento, né? Que, porra, geralmente é umas coisas meio esquisitas. O arco de treinamento, geralmente, ele é vinculado à motivação e esforço. Chainsaw Man é completamente o contrário. Tipo, Chainsaw Man não é o único que faz isso, mas o ponto é que, principalmente como é a série da Jump, que a primeira parte também foi pela Jump, como o Igor falou, é muito vinculada apenas ao trabalho duro e a motivação, ou atingir certo objetivo. Querendo ou não, Bleach é um exemplo completamente padrão de arco de treinamento da Jump. Treina, bate, ganhou o poderzinho, pronto, passou. Mas aqui eles tentam pensar, treinamento, você tem que fazer o quê? Aprender alguma coisa. Então vamos aprender alguma coisa, caralho. Pois é, você não tem o treinador de Awashi aqui pra não te treinar. Se bem que, Rafa, Bleach já evoluiu, né? Agora Bleach é treinamento tomando banho, comendo e saindo no soco com espada. Verdade, já. Pelo menos tem alguma ideia diferenciada aí. Evoluímos. Antigamente. Kubustrita level 10. Entendi. Antigamente o treinamento era, vou só ir na porrada com a espadada. Legal, agora o como tomo banho e depois eu dou porrada, entendi. Sim. Uau, incrível. Processo, né, Thunder? Veja bem. Caraca, mano, que incrível, mano. O futuro é pica. Não, o futuro não. O futuro é top. Não, o futuro é top. Bem, eu acho que depois disso daqui, mais treinamento, mais embasamento do Tsunda Kenjiro. E a invasão do prédio, né? Já começa a putaria aqui. Já começa a Makima conversando com... Cara, eles fizeram de propósito, não é possível. Esse enquadramento, Thunder, aí o alerta... O pecado tá em quem vê. Basta não ver, entendi. O pecado tá nos olhos de quem tá vendo. O pecado tá nos olhos de quem conhece o meme. Infelizmente eu conheço muito esse meme.
Aí é complicado. Eu só conheço o meme. Eu sei do que se E o pior é refere. que a contagem de personagem tá igual, né? Isso que é... Não, tá igual Não. até a expressão, que os caras estão com a puta cara séria e ela, tipo, dá um sorrisinho tranquilo, tipo, Mano, eles fizeram de propósito. O meu Não vou colocar veredito- minha mão no fogo. Não vou O colocar. meu- Eu veredito- vou. Eu Não vou vou botar a minha mão no fogo, porque se não foi eles, foi o autor, que o autor também tem essa malícia de colocar uns memes em volta. Ah, Então, tá. se Alguém realmente fez. teve contexto, eu aperto as mãos e falo, parabéns. Então, eu sei que alguém fez. Alguém leva a culpa, ou o mérito da piada. Alguém pensou nisso. Thunder, foi aquilo que eu te falei. Anime bom é mérito, anime ruim é culpa, calma. Entendi. Então, Chainsaw seria? Mérito. Ah, entendi. Mas Ó. o fato de não ter pique é culpa. Os fãs de Chainsaw Man exigem a pica. Eles ainda querem a pica. Puta vida. Ó, falaram Os que caras no não tiram a mangá pica da também boca. fizeram. Pois é. Sempre, né, mano? Ó, Os caras já não tiram vem a do pica mangá, então é as mitadas do cara que eu esqueci o nome. Né? Do Fujimas? Mas não é o Fujimas. Fujimas. O Fujimas botou a detona, arrasa, sai que ô, caralho. Não. Não, tô pica. falando dessa cena. Tô falando dessa Ah, cena. isso aí A cena do é- sofá veio do mangá. Então. Então. É, o teste de sofá da Makima na Yakuza, é isso que você tá falando? Que quem ganhou foi ela, inclusive, hein? O pior que Ela tudo só que Power você Level, tá errado. Power Level. É o Power Level. Nem tá errado. Ela resistiu ao futuro, entendi. A Makima acabou com toda a série Yakuza e uma transição de cena. Incrível. Pô, ela acabou com a Kiba Mendy. Poxa vida. Pô, que bom, né? Pô, Makima pra Bom, vai presidente. mais. Makima pra presidente. Já fez uma benfeitoria pra humanidade. Obrigado. Poxa vida. Ela é o mal necessário, né? Sim. Entendi. Mas só quando tá na coleira, como ela disse. Ai, se der liberdade demais, dá problema. Entendi. Inclusive, eu gosto pra cacete dessa cena, porque isso daqui é um dos momentos que faltava pra gente entender, além de perspectiva, a interação dela e a forma como ela age. Porque aí você tem ela sendo um pouquinho mais sincera e mostrando muito mais a face do que quando você tem outros momentos que são personagens que, vamos dizer assim, são mais inocentes ou tem uma relação com ela, então ela tem uma persona um pouquinho mais fofinha, por assim dizer, sabe? Aqui aqui é completamente o oposto. Ela literalmente age de maneira assim bem brutal, não assim visualmente, mas no âmbito das ideias, Uhum. de como ela apresenta, de como ela fala e da própria forma como ela trata essa situação. A ideia dos olhos assim é muito pesado, então é contrastante. Isso que mais assim chama atenção. Porque ela fala de uma maneira tão calma, sem subir o tom, e parece que sempre tá num senso de normalidade, de comum, enquanto a cena por si só tá um saco cheio de olhos de familiares da Yakuza. Então, tipo, é contrastante. E esse contraste sempre habita ela, isso que eu acho foda. Toda vez que ela aparece em cena, esse contraste habita. Porque geralmente ela aparece quando tem algum tipo de caos, seja na narrativa, ou seja, pôr os personagens em volta, né? Porque quando tá o Power, tá o Aki, tá o Denji, existe caos. O caos está presente. E ela sempre é esse ponto de contraste. Então eu acho interessante que isso segue ela a todo momento, e não só pros momentos de piada, como a gente viu no começo, mas agora pro momento mais sério, mais denso, também segue esse tipo de perspectiva, esse tipo de caracterização dela. Uhum. Inclusive funciona bastante a dubladora nesse sentido, né? Que teve muita crítica a ela nisso, mas nesse momento realmente o jeito que ela mostra serenidade e controle total dentro da situação combina muito não só com a Makima, mas com o próprio elemento que ela tá querendo expressar ali. Isso eu acho bem legal. É um momento de eu vim barganhar, né? É o primeiro momento de ação que ela tá literalmente trocando ideias, trocando informações, trocando recursos. Na real, ela tá tendo tanto controle sobre eles que não é eu vim barganhar, é vocês vão barganhar comigo. Ah, não, é pra manter o meme, mas faz sentido. Faz sentido, porque ela não foi tirada pra escanteio em nenhum momento. Ela tava no controle da situação desde sempre.
Mas ainda assim, mesmo que nada tenha antagonizado ou criado algum desconforto ou tirado ela do status dela de alguma forma, ainda assim foi um primeiro momento de ação não violenta, ou no sentido de agir de fato usando o seu poder, como foi da outra vez que ela pegou aquela galera toda e falou: fala nominho, esmaga, fala nominho, esmaga. Aqui não, ela foi literalmente barganhar, foi na base do diálogo e como ela agia com a máfia e como ela controlava essa situação, dando até a entender algum tipo de objetivo dela, quando ela fala: não é mal necessário porra nenhuma, a sociedade não precisa disso não, vou construir dessa forma aqui, vai tomar no cu vocês tudo. Então, é interessante porque você tem um pouco mais de tato do que ela pode, de quem ela é, e o que ela consegue fazer, e até um pouco de objetivo pra onde ela quer chegar, porque ela não tá passando pano pra máfia, não. Ela tá literalmente querendo resolver e arrancando esse mal pela raiz, e é isso aí. Literalmente da raiz. Exatamente. Exatamente. E botando na coleira. Exatamente. Então, foi bom, foi bacana. Bom saber um pouco mais dessa personagem, que se ela nos entrega essa parte de lore macro da narrativa, pelo menos ela é uma boa personagem pra fazer isso, sabe? Pô, e tem um negócio que... Pô, tu entende a dimensão de tu ter um take de primeira pessoa, de perspectiva de primeira pessoa, num olho terceirizado? Num saco? Um saco de olho. Um olho dentro de um saco, tu vai ter um take de primeira pessoa de perspectiva desse olho dentro do saco. Isso é criativo. É criativo. É criativo. Não, isso não é criativo. Isso daí é uma direção assim. Porra, visceral, cara. Esse tipo de perspectiva, pô. Entende isso, cara? Sim. Mas quando tu para pra pensar nesses detalhes assim, nesse aspecto de direção, caraca, cara. O take... Se nesse take fosse, por exemplo, um olhinho mais abaixo, aí no take tivesse um olho do lado, sabe, um olho em cima do outro, Aí seria do caralho. aí seria completamente visceral. Aí seria outro mundo, cara, porque você ter take que sai da câmera dentro de um objeto pra fora pra mostrar um ar de surpresa, pra mostrar a primeira reação de alguém que tá abrindo algo, e você tem esse quê misterioso na cena, isso já foi feito várias vezes. Mas se os caras fossem além em fazer esse take, de fato ser não o primeiro olho, mas um olho que tivesse um pouco mais abaixo, pra mostrar de uma forma borrada. Borrado em volta, né? Exatamente, criar mais elementos ali que não entregasse logo no primeiro take, mas que desse a entender depois que você visse o saco da parte de cima, cara, aí seria de coisa de maluco. Aí teria, porra, tava aplaudindo aqui. Mas ainda assim, o uso do take não é novidade. Mas ele casa muito bem com esse contexto, e a brincadeirinha de dar perspectiva pro olho é muito boa, de fato. E depois tem momento... Antes da porrada aí, eu quero porradaria, personagem relevante. personagem relevante. Eu quero só comentar uma cena específica que, se eles não se inspirarem em Pulp Fiction, eu sou uma geladeira Brastemp, porque os dois irrelevantes conversando sobre violência e coisas extremamente aleatórias, com o Aki do lado falando foda-se dentro do carro, mano, é a mesma cena do John Travolta e do Samuel Jackson conversando no Pulp Fiction, cara. Aquilo ali, inclusive, eu achei maravilhoso. Eles comentando uma coisa séria, relação do que tá rolando ali. O Aki, tipo, mano, caralho, foda. Vamos resolver isso aqui. E eu acho isso legal, bastante legal, não só pela qualidade dos diálogos, que realmente torna esses personagens, apesar de extremamente relevantes, bem reais, mas a gente tem esse contraste do Aki, que já tá num senso de maturidade, numa perspectiva indo resolver esse problema completamente diferente desses personagens. Ou até completamente diferente do próprio Denji, que ele já é bem diferente, mas nesse momento ele separa ainda mais, que ele tá muito mais maduro, muito mais centrado, com nada a perder, né? Porque ele tem o quê? 2 anos de vida.
Uhum. E do outro lado, os mano falando de completamente aleatoriedade, de machucado e de corte, de coisa, demônio que ele matou ontem. Pô, isso aqui pra mim é ouro, mano. Inclusive, eu até substituo a palavra maturidade por insanidade. De fato. Ele já Tá abraçou o melhor. capeta. Esse daí já abraçou. Não, ele abraçou o futuro, né, mano? Porque o diálogo é interessante justamente nessa perspectiva. Os dois, eles passam um ponto de vista, vamos dizer assim, padrão, esperado, comum, enquanto o Aki, ele tá literalmente, cara, eu só quero matar o demônio. Ah, não vai conseguir? Beleza, se não conseguir, não consegui. Mas eu preciso fazer isso, é a única coisa que eu tenho pra fazer, pô. Uhum. Então, tipo, enquanto ele tá... É até um contraste com o Denji, né? Porque o Aki é orientado pela vingança e o Denji por motivação. Uma outra motivação. Sim. Aquela motivação do filósofo Piton, né? Então é um movido pelo filósofo Piton e outro movido pela vingança. Mas os dois têm o mesmo objetivo. E o mais estranho é que o personagem que, em tese, é o humano que... Assim, ele é contrário ao demônio, porque o insano deveria ser o Denji. Mas em termos de perspectiva, o verdadeiro insano é o Aki. O Aki, nesse momento, ele é mais insano, é mais fora da realidade do que o próprio Denji. Mesmo ele se comportando de maneira, assim, normal socialmente. O mais maluco entre eles não é o Denji, é o Aki. Uhum. É porque nesse momento, apesar dele não ser calvo, ele não tem mais nada a perder, né? Já Sim. não tem vida, já não tem mestre, não tem nada, então... O Denji, ele consegue mensurar isso. Uhum. O Denji, ele só tá do lado dos humanos porque os humanos auxiliam ele. O Aki não está ligando, ele só quer matar. Ele não tem mais esse senso de vida, do que fazer, do que eu quero, sabe? Ele é literalmente a máquina de matar. Eu quero matar. Então, tipo, é estranho isso, porque o personagem que antes a gente via, entre aspas, como maduro, como um cara que sabe se comportar, agora inverteu tudo. Agora ele é o contrário. Mesmo que visualmente ele não transpareça isso. Uhum. E tem até o ponto da brincadeira de reverter essa motivação, né? Porque antigamente a gente via que, pô, se você age por vingança, você é o estagiário. Agora ele, agindo por vingança, também tá voltando às ele também tá assinando o contrato de estagiário dele e falou, se morrer, morreu. É a vida. Mas é o famoso fim, né? É. Que é aquela coisa, o fim, pra quem tem essa perspectiva, é sempre o mesmo. Uhum. Vai ser os primeiros a morrer, tanto que é por isso que ele tem só 2 anos de vida. Exatamente. Bem, depois a luta da cobrinha. Aí você tem a cobrinha, a cobra vai fumar. Que daí não é nem a cobra, mas ela pegou a fantasma da Rimeno. É. Pois é. É a dança da patinha, né? Né? É que aí esse momento, desculpa, eu achei meio... Principalmente porque o Aki teve tantos momentos bons envolvendo essa relação da Rimeno que quando... principalmente envolvendo as simbolismos do cigarro e etc. Quando chega esse momento que agora ela pegou o fantasma da Rimeno, vai ter que enfrentar o poder da própria mestra. Eu falo, tá. E ainda foi resolvido de uma maneira bem rápida, então não tenho muito... Não senti muito peso nisso, tanto nisso quanto deveria, sabe? Sim. Sim. Eu acho interessante isso da perspectiva dele, né? Porque geralmente isso é aquele tipo de recurso que o antagonista vai lá, aí ele ou usa a forma da pessoa, ou traz a pessoa de volta à vida, ou faz de alguma maneira para o personagem entrar em conflito com alguém que ele tem uma relação próxima. E aí vai lá, trunca a narrativa porque ele não quer matar. Ou porque ele não quer lutar. Ou porque ele tem algum sentimento envolvendo aquilo, né? Isso, então eu acho interessante da perspectiva do Aki, que ele já entende aquilo, tem uma dor, porque quando ele vê, ele fala, puta que bosta, mas não tem essa travada, essa truncada na narrativa. E eu acho que dá pra ter feito mais em questão visual, no sentido da conexão entre aquele fantasma, Rimeno e ele. Não só a ideia do cigarro. Mas a ideia do cigarro, pra mim, tendo ideia também que o quanto de tempo que tinha hábil, né? que a gente tem aí, eu acho interessante, mas eu acho que poderia ser mais. Ele foi, assim, bem pé no chão e em questão de catarse emocional ele não agregou. Até porque, vou entender assim, que dentro da perspectiva da questão da direção, isso daí meio que já estava resolvido, né? Uhum. Então ele fazer essa conexão apenas pelo cigarro não é tão ruim assim, ou não tira tanto, porque esse ponto já havia sido colocado anteriormente. Então,
o processo de aceitação da morte e o sentimento de culpa dele, né? Porque, querendo ou não, depois que ele leu a carta também tem esse agregativo da culpa, meio que já tava ali consolidado. E a ideia do cigarro ele só finaliza. Mas assim, como luta por si só, eu não vi nada demais. Até porque pra mim isso daí não deveria nem ser uma luta. Deveria ser desde o começo do jeito que foi. Já que ele já sabia que a habilidade era simplesmente ele não ter medo, né? É tanto que eu até entendo isso acontecer inicialmente pela questão da surpresa, mas eu acho que seria, como você falou, mais interessante se tivesse ou só um take ou só uma montagem É uma parte envolvendo. conceitual, né? Só uma parte Pra ser uma coisa conceitual. mais conceitual. Literalmente um quadro estático conceitual ajudaria, porque o próprio monólogo que o Aki tem na cabeça é bom e já conclui e concatena tudo que a gente precisa, sabe? Uhum. É o momento, pô, colocou esse elefantezinho na sala, vamos resolver isso rápido, vai. Tipo, o elefante não é interessante, então só resolve e acabou. Próximo. Pois é, vou tirar o fantasma da sala aqui, vai, pronto. Resolvido. Um fantasma que é maior que um elefante. Pois é. Imagina se fosse o demônio do elefante, aí ia ser bala. Ai, ai. Inclusive, olha quem volta pra dar o último backstab aqui, hein? Olha. Não Mas, vou falar mas sobre ela não deu backstab nenhum, ela só segurou. Uhum. Mas Não vou falar sobre isso. se deixasse, dava, hein? Eu achava que só tinha um fantasma na sala, agora eu tô vendo 2. Ih! Personagem tão esquecível, mano, que ela só Não, brotou ali, foda-se. não é o fantasma. Ela não é o fantasma na sala. Ela é o Moking Flip na sala. Ela é uma É o macaco virada. fantasma do Moking Flip, pronto. Ela Consolidamos é as Benny ideias. Flip aí. Consolidamos as ideias. Ai, pô, melhor isso Aí do que tem o papinho do zumbi agente. Mas não, desculpa, esse é o primeiro momento que eu falei, esse papo é uma merda, cara. Desculpa, podcast mesmo, isso é uma bosta. Não, mas o papo é uma merda, gente, mas é a ideia é que ele foda. de fato seja uma merda. Porque Ah, você, tá, eu entendi. entendo isso, Igor, mas Porque, mesmo assim tipo, dava pra apresentar uma coisa isso de uma forma um pouquinho melhor. Ele tá querendo forçar uma perspectiva de culpa. Só que aí dentro dessa parte da perspectiva de culpa, isso não existe, pô. Não existe essa perspectiva por parte do Denji. Então o Denji só ficou ouvindo a lorota e falou, beleza, gente, vamos lá, pé na porrada. Sinceramente, esse personagem pra mim só virou papagaio pra conceito, porque ele tá aplicando isso, aceita a culpa, e tipo, nem ele realmente tá assistindo alguma coisa pela morte do avô, então eu tô com completo foda-se. Não, é uma autoafirmação, sabe? Um processo de Mas eu entendo autoafirmação isso, mas dele verbalizando pra ele mesmo que ele tá fazendo aquilo pelo avô, porque querendo ou não, você vê pelo próprio personagem que ele não tem propósito, pô. Ele não tem outro propósito. mas esse é o ponto, Igor, sabe? Eu entendo isso tudo, só que eu acho que essa ideia é tão idiota que pra mim até mancha um pouquinho a imagem do Katanaman, nem como vilão, porque como vilão eu acho ele qualquer coisa. Não, como Mas vilão eu ele não falo realmente funciona. como essa Como entidade demoníaca motivação. que Eu acho a motivação dele muito superficial, essa parte. Porque aquela acho coisa, muito se você tem de superficial. fato essa motivação, tu não vai ficar verbalizando toda hora. Então. Mas só que a parte dele ficar verbalizando isso que tira o impacto. E parece que ele tá tentando justificar pra ele mesmo. Mas não é como se ele tivesse um conflito interno pra ele precisar justificar pra ele mesmo, sabe? Até tem porque aquela ele é coisa- relevante. Exatamente. Porque tem muitos personagens que a gente vê que, por exemplo, ele vai lá e mata. Só que quando ele mata, ele tem um conflito interno de ele tá fazendo isso se isso é certo ou errado. E aí ele vai e ele fica com aquele remorso e fica voltando sempre na motivação, falando pra ele mesmo que ele tá fazendo por causa do avô dele, por causa disso, daquilo, pra justificar pra si mesmo um processo de autoafirmação. Só que ele não tem esse conflito sendo apresentado, então eu não consigo entender o porquê que isso é feito. Porque se ele tivesse esse conflito de, pô, eu tô fazendo isso pelo meu avô, e ele tivesse essa perspectiva dele mesmo e ficasse se autoafirmando por conta disso, eu falo, beleza, essa cena faz sentido. Mas como a gente não tem esse outro tom da perspectiva dele, porque ele é um personagem irrelevante, fica parecendo só, tipo, forçação e completamente superficial. Tem outro ponto também. O vô dele, pô, cara, ele como símbolo aqui pra essa representação, Jesus amado, né? Porque o que o vô dele representa? Ele inclusive era as amarras do Denji, só que aí que tá mas- um ponto que eu entenderia. Que pro vô dele era uma coisa completamente diferente e ele não tem noção do que realmente aconteceu. Até porque ele não viu o estado do vô como zumbi, só o Denji viu isso. Não, ele nem. Vamos dizer assim, quando o Denji falou que o vô dele virou zumbi, ele falou que o Denji tava mentindo, pô.
Tipo, isso poderia ser tanto uma questão de negação quanto realmente ele não viu, então ele não compreende. Só que, como o Igor falou, esse personagem é tão irrelevante que essa relação dele com a avó é completamente descartável. Parece só mais uma exceção de linguiça pra verdadeira. Não, é verdadeiro só ponto uma da coisa. justificativa do porquê que ele tá fazendo isso, sabe? Sim. Qual que é a motivação dele? É isso. Acho que é uma bosta, mas. É. Sim. A motivação é que aquela coisa, como a motivação não tem muito contexto pra ele, fica parecendo que simplesmente tá. Meu avô morreu, o Denji matou ele, então provavelmente ele interpretou que o Denji traiu ele, porque o Denji, vamos dizer assim, prestava, entre aspas, serviço pro vô dele. O Denji traiu ele, matou ele, e agora eu vou matar ele por vingança, sabe? Uhum. Só que ele fica verbalizando isso toda porra de momento da luta. Cara, parece tão raso também isso. Mas é raso, porque é pra ser raso, é pra ser superficial. Nossa. Porque Porque esse cê- personagem realmente é tratado como relevante desde o início. Sim, sim. É aquela coisa, só precisa de uma justificativa pra ele lutar. Ele foi lá e foi lutar, pô. Tanto Ok. que, apesar de tudo, a gente nem comentou da primeira luta dos dois, que eu prefiro até nem comentar, mas essa segunda luta, os pontos altos dela são justamente quando os personagens calam a boca, ou pelo menos só o Katana Man, e os dois começam a cair na porrada da maneira que eu esperava que esses dois iam cair. Sim. Porque na primeira luta eu senti muita falta de uma luta menos coreografada, dançada e algo mais visceral, como eles pulando, passando serrote, passando corte pra tudo quanto é lado. Uhum. Porque na primeira luta tem um mal do. Não vou nem dizer que é do mapa, porque outros animes de luta já fizeram isso, mas eu vejo bastante isso no mapa, que por exemplo, Jujutsu e God of High School. Eles têm uma perspectiva de luta muito mais artística em certos pontos do que em Coreografia. de fato, né? de fato uma luta porradeira. Mas aí eu penso, pô, principalmente em Go, é um contexto de arte marcial, então ele Sim. querer tratar isso como uma dança, como uma arte, faz sentido. Agora, no episódio foi o 9, que eles se encontraram pela primeira vez e começaram a se balançar, eu tava vendo dois bonecos de posto, pô, porque o contexto da luta, tanto da luta deles quanto deles, que são dois monstros, um com uma serra elétrica e o outro com katana, com uma porra de uma peixeira na cara, não é de artístico de dança, é de violência. Uhum. É um Dororedoro, né? É um Dororedoro. Tipo, essa luta aqui de agora, que teve seu momento coreografado, mas foi muito mais violento e brutal do que de fato foi a primeira luta, que era dois bonecos dançando, eu senti muito mais impacto, achei muito mais interessante. Ah, com certeza. Com certeza. Ou até mesmo o desfeche dela, né? Porque é literalmente, pô, eu tô me quebrando todo aqui e O até... momento em que o Denji vira Midoriya, eu posso usar minhas pernas. Mas isso faz sentido. Mas aqui sabe? faz sentido, sabe? Ele consegue ganhar por conta disso também. Ele cria um elemento surpresa nessa situação e o fato dele ser mais desengonçado e visceral meio que faz a coreografia fazer mais sentido. Uhum. Tanto que, inclusive, isso vai também. Essa luta termina assim por erro do próprio Katana Man, porque ele mesmo tava subestimando o Denji e achando que ele só tinha aquelas próprias serras, que ele não podia criar mais. Uhum. Então isso teve uma virada legal. Porque o cara acertou a cabeça do Denji, como o Denji de fato é cabeça dura, né? Que tem até uma motosserra na cabeça, o que ele fez até a importante questão do storyboard, porque você vê que quando ele cai com a perna que ele transformou em serra mais à frente. Uhum. Porque dando a ideia de que ele fez o movimento de subir a perna, aí ele avançou, a perna desceu. E é o movimento que ele fez pra rasgar o cara no meio, né? Nem só isso, quando ele pula mesmo, eles estão indo se fazer o corte, ele tá com a perna mais pra frente. Que é justamente pra ideia desse movimento, né? Que também faz sentido. Então, mesmo quando você revê a cena, você olha assim, não, faz sentido mesmo. Não é aquela coisa que foi tirada do nada, né? Então. Storyboard de respeito. Uhum. Cara, você até pausando ela, dá pra ver o nível de detalhe legal dele fazendo o efeito de velocidade na perna e a perna sumindo. Então, É da até serra, né? Exatamente. É a serra, mas ela é tão rápida que você não viu. E pra assimilar esse conceito, é literalmente Katana Man também tendo esse efeito de borrão nas suas lâminas, porque ele moveu muito rápido. Então, tá aí eles utilizando até visualmente o conceito da forma correta. Uhum. É bacana, cara. Foi uma luta bem legal. Foi um fechamento bem bacana pra esse conflito. Inclusive, uma luta completamente simples em conceito, porém muito eficiente.
que novamente traz esse conceito do Denji de resolver as coisas da maneira mais básica que ele consegue pensar, porque ele e a Power juntos dão um neurônio. Então, ele Não, mas pensar eles da são maneira mais inteligentes. simples de, pô, eu Eles uso são meu pé inteligentes. pra criar uma serra, eu acho isso genial. Eu discordo, Rafa. Eles são completamente inteligentes. Ah, claro. Eles colocaram óculos na cara, ganharam 40 de QI nessa brincadeira. Mas o Denji nesse momento estava sem óculos, veja bem. Mas o óculos tá no nosso coração. Ah, tá. O verdadeiro óculos são os que fizemos o caminho. Exatamente. Foram os que foram chutados pelo sensei pelo caminho. Entendi. Não, o que Óculos chutaram aí não foi as mudou bolas do coitado. E o óculos também. Não, esse momento, inclusive, do chute, eu gosto do momento do Aki tentando ser maduro, falando, não, a Rimeno não ia querer isso, sai, deixa eu relaxar um pouco, que eu não sei o que Rimeno fazer." não ia querer isso. Aí ele Não, lembra quem era Rimeno e fala, Não, ela ia querer. tipo, ele, Ela pô, ia a querer. Rimeno era a pessoa que bebia e vomitava na nossa boca. Ah, mano, foda-se, pisa nele. É óbvio que ela ia querer, pô. Ô, Denji, posso ir primeiro? Porra. Ah, mas aí o momento mais cômico faz todo sentido, né, cara? Sim, vai pra caralho. Não é cômico, é realista também. Escolha É. melhores adjetivos. Aham. Entendi. Tem que chutar mesmo. Tem que chuta. Chuta. Ai, ai. Ai, cara, que coisa boa. O Easy Revenge de. O Easy Revenge de Menino Randandan é o Stay Cool de Saota, né? Oh, não sei, não posso opinar. Não sei, mas não estraga, por favor. Pô, se você não sabe, ninguém sabe então, né? Pô, eu manjo de Saô. Não, pô. A minha avó que manja, pô. Tu não tem ideia. Ela é fã do Kirito, assim, desde que o Kirito era criança. Pô, tu não tem ideia. Pô, cara, tu tá falando com a pessoa errada, não me importo com o Saô. Ah, é, não. Que Claro. Não mexe na minha cara, Thunderbolt, pelo amor de Deus. Não, e verdade. Cadê o Thunder Review? Vamos ver lá se não se importa mesmo. Águas do passado, as pessoas mudam. Ah, entendi. As pessoas mudam, irmão. O Corinthians Itaquera Man também mudou antes de morrer. Quer dizer que eu vou morrer? Ih, não falei? Falei que ele Aí mudou. você que tá dizendo. Mas veja bem, como que o Chico falou, todo mundo vai morrer um dia. Exatamente. É. Pô, a ideia do Requiem também, tá? Requiem do chute? Sim. Estamos tocando um Requiem para você. Pô, mas aí seria mais legal que o Diorno. Que ele ia sofrer o chute do saco a vida inteira. Ou pra eternidade. Pô, eu acho que o que o Diorno realmente devia ter feito com o Diablo, né, mano? Pisa nas bolas do cara atrás sempre até morrer. Já aproveitava que ia chutar o saco dele e já chutava as pedras pelo caminho, né? Exatamente. Chutava as pedras no caminho no saco dele. De fato. Chutava as pedras no saco. Ai, cara. Bem, eu acho que depois disso é só um momentinho final de Slice of Life, diversão. É, ok, todo anime tem isso, o Jutsu também fez isso. muito bom, legal, tranquilo. E ele fumando a vingança fácil. Fumando a vingança é foda. É, ele fumou. Não, é legal, é uma frase boa. Aceitas. Exatamente. E vai ficar pra sempre com ele no pulmão dele. Oh, que fofo. Em formato de um tumor, entendi. Exatamente. Não vai dar tempo. Por 2 não vai anos. Não vai dar tempo, não vai dar não vai tempo. dar droga. Não vai dar tempo. Ou será que não? Será que ele sobrevive? Depende, quanto que ele fumou pra conseguir fazer isso de novo? Ih, Será que o cigarro mata só o ele antes? suficiente. Só o suficiente. Impossível. Aí vai lá, pô, você tem 2 anos de vida. Por quê? Ah, não, o câncer já tá pegando aí, mano. Não vai dar. Você tem 2 anos de vida por causa do demônio? Não, cigarro. Pô, fumou 1 ano já tá assim, pô, calma. Depende. Será que ele fumou 30 cartelas por dia? Aí não vai ajudar ninguém, pô. Era muito Marlboro. O cara só pegando com uma Marlboro vermelho ali, velho. Meu Foda. amigo. É isso, cara. Esse foi Chainsaw. Tem mais alguma coisa pra falar desses episódios? A gente vai pra conclusão? Não. Mete consideração final aí, Tana. Consideração final, cara. Olha, sinceramente, pessoalmente, eu tô muito fechadão com Chainsaw em 2 coisas.
perspectiva do Denji e companhia da caixa de parafuso a menos na cabeça. Então, todo mundo que é doidão, eu acho muito legal nesse anime. Acho que eles têm muito carisma e gosto como eles conseguem ter essa parcela de doideira e como ele tem essa naturalidade dentro dessa doideira dele. É uma característica que algumas obras conseguem fazer bem. Por exemplo, o Dorohedoro, ele consegue ter isso, mas não com ele, só com um personagem, mas com todo mundo. E todo mundo sendo doido de uma forma diferente. Eu acho que tem muito valor isso. E Chainsaw, ele tem muito mais características próprias quando ele tem essa doideira dele. Porque conflitos de mundo, a Makima, ela tem o seu valor de fato. Mas eu acho que em âmbito excepcional de roteiro, eu gosto muito mais do que o Denji faz. O que a proposta inicial do Denji, da onde ele saiu, do que ele se tornou. Eu acho que a progressão desse personagem tem muito valor. Tem muito valor mesmo. Eu até brinquei que eu queria ter visto mais dele e menos do mundo, mas eu entendo que Chainsaw, essa temporada foi extremamente introdutória, querendo ou não. Né? E, obviamente, valor de produção. A gente tem uma obra, um projeto muito diferente, muito próprio, muito único do que ele propôs em ser. Acho muito legal quando existem algumas obras que pontualmente tentam ser diferentes em algum aspecto de produção. A gente teve, por exemplo, Wonder Egg, que teve essa pegada. A gente teve Devil May Cry Baby, que tentou também ter uma outra proposta visual, outra proposta de entrega de produção. E Chainsaw, eu vejo com bons olhos que ele também tem essa característica do ultra-realismo aqui, de criar cenas que de fato remete a valores muito mais cinematográficos, no sentido de fazer as cenas serem muito mais atuadas, né? Os personagens serem mais atores do que de fato estereótipos, ou bonecões de anime Kirito Face, ou Moeshichi. Então eu acho muito legal que ele mirou muito alto. E de fato, em certos momentos, em certas propostas, em certas cenas, em certos contextos, ele entregou e foi muito, muito positivo, muito forte em fazer essas construções de cena e brilhavam e maximizavam o momento. Mas infelizmente eu não senti que foi o anime inteiro nessa tocada. Alguns momentos, até esse ultra-realismo saía no soco com o roteiro, ou algum conceito, ou algo que ficava fora de tom, e ele conseguiu aí entregar de uma forma muito positiva essa narrativa, que de fato foi um anime muito diferente, muito próprio, muito único, com muitos méritos dele mesmo. E por mais que ele tinha um roteiro para adaptar e ele não tinha toda a liberdade, principalmente narrativa, para mudar texto ou para mudar tom que casasse com a proposta inicial da entrega da sua produção, ainda assim ele saiu extremamente positivo no saldo geral e mandou muito bem com o que ele conseguiu construir, com o que ele propôs em fazer, especialmente essas características de produção que ele tinha. Algumas cenas são tão fortes e tão memoráveis que elas carregavam uma boa parte do que foi a narrativa de Chainsaw, sabe? Esses momentos de Slice of Life do Aki, o treinamento do Denji e da Power, algumas lutas específicas também eram um show à parte. Então, Chainsaw teve muito valor, teve muitos momentos e ele queria mirar alto. Pena que ele não conseguiu ser redondinho em todas as arestas e conseguir lapidar tudo para passar tudo isso com muito mais valor, com muito mais cuidado, com muito mais esmero. E por conta disso tudo, eu acabo dando um 8 para ele. Porque eu sei que ele queria fazer muita coisa e era difícil fazer tudo que ele queria fazer. E é isso. O pessoal dormiu. Não, Rafa, né? Rafa não quer falar? Não sei, por isso que eu perguntei. O pessoal dormiu, não sei. Rafa meteu o pé.
Rafa morreu, então manda ver. Cara, de fato, eu tenho dois problemas centrais e um problema é derivado de outro, que com o Menino Randandan, que é com relação ao arco do Theo, e que a estética de fato não encaixa. Eu gosto pra caralho do conceito, mas não adianta nada ter um conceito foda se a execução não te acompanha junto. Então esse arco ele foi um problema. Não tão grande quanto os problemas que eu geralmente tenho com outros animes de temporada, mas de fato era um problema. E o outro que é derivado disso é a Kobeni, né? Então, isso daí já é complicado. Então esses dois pontos já tiram meu 10. É impossível dar 10 com esses dois elefantes, rinocerontes, girafas, velociraptors na frente. Sim. Então, dito isso, já começa com um máximo de 9. Eu adoro a estética, eu adoro a direção, eu adoro a forma como ele trabalha esse tipo de enquadramento, eu adoro o jogo de palavras que eles fazem com as montagens visuais e esse simbolismo, a mensagem com relação ao cigarro, a mensagem com relação à maçã, porque na maçã tem até um aspecto da dualidade, porque além da parte de se alimentar, você também tem outro aspecto do pecado, né? Porque querendo ou não, trabalhando numa obra em que um anjo tá trabalhando com os demônios, né? Tem um anjo como ser humano, né? Então o demônio dele é o demônio do anjo. Então você tem vários desses joguinhos aí que ele traz de perspectiva, que a direção vai lá, abraça, traz em primeiro plano e agrega nesse tipo de visão, nesse tipo de perspectiva, nesse tipo de contraste. Então, muito pelo aspecto de direção, eu adoro o que o Menino Randanda faz, porque é algo fora do que a gente tem como padrão, não é um tipo de perspectiva. Aí eu não tô falando das cenas de luta, né? As cenas de luta, elas são mais palpáveis pra gente dentro do nosso nicho, mas assim, principalmente as cenas mais contemplativas, nem só contemplativas, mas as cenas mais diferentes, como a cena da Rimeno, como outras cenas de conversa, a própria ideia do hotel tem vários enquadramentos diferentes para te dar uma perspectiva. Tudo isso é muito rico e é muito detalhe, e isso eu também não posso colocar de canto. Então, fazendo um balanço também, considerando que isso aqui funciona basicamente como um prólogo, e ele tem várias gordurinhas necessárias pra te dar contexto de personagem, pra te dar tempo, pra te dar empatia, porque é aquela coisa. Se não tivesse aquele começo mais ameno, aquele arco mais ou menos do morcegão, não chegaria nesse ponto com o nível de empatia que eu tenho com a Power, que eu tenho com o Denji. Então esse tempo é necessário pra maturar. Então, considerando tudo isso, que ele também tinha essa dificuldade, e considerando o quanto que ele entregou pra gente em questão de produção, principalmente de direção, e os pontos negativos que eu citei, eu acho que um 8 aí. A minha nota, assim, ideal seria um 8, 8,5. Mas aí, como precisa arredondar, eu vou colocar 8, porque 9 também eu acho que... 9 provavelmente, se manter essa staff as próximas temporadas, ele já vai ter mais possibilidade de crescer, porque aqui, querendo ou não, a gente ficou muito refém com relação ao macro do mundo, que ele não conseguiu ser desenvolvido, ele passou algumas informações, mas a gente não tem ainda esse panorama geral. A gente é literalmente guiado por situações que ocorrem e a gente não tem esse controle, não tem essa base de onde essa informação saiu, o que correlacionou, então a gente fica meio muito refém nesse contexto. Mas provavelmente nas próximas temporadas ele já vai alinhar e já vai segmentar de maneira mais linear pra gente. E a ponto da gente conseguir entender o que tá acontecendo também nesse macro. Então eu vou ficar com 8, mas assim, um 8 muito positivo. Do que ele apresentou, do que ele entregou. E do que eu tinha de perspectiva inicial, ele pra mim entregou. Principalmente questão de produção, questão do CG, pra mim quase imperceptível em muitos momentos. Então também não foi um problema. Então acho que foi assim, foi um baita do anime, o problema é que tinha colocado muita perspectiva, uma perspectiva assim muito forte que ele seria o melhor anime do ano, e aí provavelmente muita gente deve ter ficado frustrado. Mas eu acho que isso é mais pela perspectiva que foi colocado no anime do que o anime em si, porque o que ele entregou assim pro panorama anual de temporada foi assim, um negócio assim muito fora do comum e muito forte que poderia ser facilmente um longa-metragem. Uhum. De fato. Pessoal querendo sempre o melhor anime do mundo, né? Então... Eles querendo o anime que eles viram no mangá, mano, é diferente. Não, querendo pica. Principalmente. Também. Mas aí nem isso eles merecem. Mas a voz da Makima no mangá também, né? Pelo amor de Deus, né? A voz dela no mangá, pô, as cores do mangá, mano, é sensacional. A trilha sonora do mangá... Aqui é um dubstep aleatório. Olha no mangá como que é. O mais puro silêncio. Caramba! O efeito da motosserra Pô, mas do até aí o mangá. anime também é muito silencioso em muitos momentos esse anime, cara. Ai, pô,
poxa, o Miyazaki ensinou a usar silêncio, mas, pô, calma lá, não é pra usar demais. Eu tinha a mesma trilha 3 vezes seguidas no mesmo episódio, porra. O cemitério 3D, essa trilha sonora. Ah, entendi. Ai, cara. Esse coitado do Shukensuke fazendo 3 discos diferentes de trilha sonora pros caras usar 3. Isso também é complicado. Mas aí depois a gente aproveita no Spotify. Mas aí a gente usa o que o nosso querido Kevin Payne nos ensinou, né? Só que no Awards peca, e é diferente do Kevin Payne que, pô, faz uma trilha, uma trilha de, sei lá, 50, 60 faixas, usa 40 e o resto, pô, fica de bônus. Aqui pô, fiz 30, 40 faixas, usei 4. Foda. Igor já acabou os dele? Posso falar os meus? Uhum. Eu sou o cara um pouco mais chato, porque eu acabei assistindo um pouco esse conflito relacionado à perspectiva e à estética da série, querendo ou não. Não foi às vezes nem que me incomodou, mas é que eu senti um peso muito menor nas cenas em vários momentos. Apesar de tudo, sempre senti que eles estavam tentando contornar de alguma forma. O próprio arco do Demônio da Eternidade, apesar dos vários problemas, ele tem uma ideia de montagem e estrutura muito interessante. Eu sei muito bem, inclusive, por conta de ter lido o mangá, que seria uma temporada bem introdutória, bem simples em texto, digamos assim, e que a pedrada maior ficaria para o futuro. Não o futuro que a gente viu, o outro. Mas aí, vendo todo o esforço da Steph, montagens da direção, como o Igor falou, é um anime completamente fora da curva que, querendo, não teve muito destaque até pra fora da bolha otaku. E o valor dele acaba sendo muito mais agregativo do que apenas é um anime legal de porradinha. Ele tem seus conceitos, sim. E eu acho que, apesar dos meus pequenos problemas específicos com ele, até em quesito de produção, que o CG eu sempre notava, mas eu nunca sentia que ele tava estragando a cena. A falta de trilha sonora, às vezes eu falava, pô, dava pra fazer um encaixe melhor, ou usar qualquer encaixe serviria. Mas eu vejo valor ainda muito do que a série fez. Minha nota de real seria um 7,5, eu achei um anime bem divertido, mas não tive tanto envolvimento com ele. Mas se é pra ficar arredondando aí, mete o 8. Ficou triple 8 aí pra todo mundo. Maravilha. Eu nem falei desse negócio de apego pessoal. Porque é o 8 se no fosse número da por isso... eternidade, né? Ah, não, vai tomar no seu cu antes que eu me esqueça. Caralho, merda. mano. Foi presa aqui no Chainsaw Mid, mano. Nossa, E obrigado, foi literalmente por causa da eternidade que eu dei 8. Porque se não fosse esse arco, seria 9 ou 10. Você acabou de nucar meu último comentário, então eu vou terminar aqui mesmo. Foda-se.